Jogo aqui fácil no YouTube, viu? Coloca lá Ponte 5, Mirassol 0, 1999, como jogou Claudinho aquele dia. Impressionante, 18 de julho de 99. E a Ponte subiu. Era valendo o acesso aí pro Paulistão. A Ponte foi rebaixada em 95, voltou em 99. Subiu em 99, voltou em 2000. O que me chama a atenção nesse jogo é o público. 22.930. 22.930 em julho de 99. Olha, meus amigos, nós estamos em 2021. Pode retroceder 2020, 2018, 15, 13, 12, 2000. Foi o último grande público que o Majestoso teve. Não teve público maior do que esse 22.900 depois desse jogo Ponte Mirassol. O maior público do Majestoso foi naquele Ponte Santos, agosto de 70, 1-0 gol de Douglas, a Ponte perdeu. Houve uma invasão, 40 mil torcedores no Majestoso, só que no Borderô foi 33.228. Mas esse aqui é o maior público, sem dúvida nenhuma. Tem uma foto histórica. Histórica, tem uma foto do Majestoso, aquela multidão do lado de fora. E aí tiveram que arrebentar as catracas e entraram lá. Agora, oficialmente, no dia 1º de fevereiro de 78, válido pelo Brasileiro de 77, Ponte 1, São Paulo 3. Serginho jogou demais aquele jogo, marcou 2 gols, Serginho, atacante. Esse jogo aqui, 37.274. E depois, no dia 27 de fevereiro de 77, um derby, a Ponte de virada ganha de 3-1, 31.980. Hoje é inimaginável, impossível um número desse, mesmo porque a nova lei, né, para alvará da prefeitura, do bombeiro, defesa civil, não vai deixar 31 mil pessoas de jeito nenhum. Hoje a capacidade do Majestoso, eu não sei, mas deve ser 17 mil e pouco. E olhe lá, tá? Então, tem outro derby aqui também de janeiro de 80, Ponte 2, Guarani 1, 27.170. Depois desses derbys aqui, desses jogos, é que vem esse Ponte Mirassol. Você acredita nisso? Ponte 5, Mirassol 0, 18 de julho de 99. Esse público aqui, Ponte Mirassol, 22.900, foi maior que aquele Ponte 3, Guarani 2 de 81. Final do primeiro turno, 22.167. É pouca diferença, mas foi menos. Aquele Ponte 1, Náutico 1, que a Ponte subiu em 97, gol do Claudinho, 20.622. Ponte Mirassol foi maior. Aquele Ponte 3, Taquaritinga 1, que a Ponte subiu em 89, na Aramonga, 20.200. Aquele Ponte 0, Palmeiras 1 em 2008, na primeira partida da decisão, gol do Kleber, gol de entrada, 19.111, quer dizer, Ponte Mirassol foi mais. E o Ponte Corinthians em 2017, 30 de abril de 2017, hein, gente? Amanhã está completando 4 anos daquele Ponte 0, Corinthians 3, primeira da decisiva, 17.332. É isso aí, isso posto. Daqui a pouco mais historinhas de Ponte Mirassol. Gleger Zorzinho, diga lá, meu irmão. Um abraço, tudo bem, Gleger? Um abraço, Edu. Boa noite. Boa noite ao amigo ligado na Bandeirantes. Prazer enorme estar novamente contigo, participando aqui do programa Concentração. Aliás, você vê, né? Eu quando jogava vésperas de jogos, concentração. E hoje aqui também, né? Trabalhando agora como comentarista. Tem que estar no Concentração, poxa vida. Prazer enorme, viu, Edu? Da sua vida, Concentração. Não. O que é essa blusa aí? Essa blusa aí? Aqui, ela é lá do time, né? Que eu estive na Coreia, né? A blusa é flanelada por dentro. Tá meio friozinho lá fora, viu, Edu? Saí de casa, voltei, falei, opa, vou colocar uma blusa. Agora, lá fora tá frio. Aqui dentro do estúdio tá geando. Então precisa ter uma blusa flanelada aqui, né? Então... Legal, mas você gostou, Edu? Eu adorei. É, bonito. Aquilo que foi lá, tá bem conservada a blusa, né? Não, foi foi agora recente, 2000, eu fiquei na Coreia 2016, 17, 18, né? 3 anos? Quase 3 anos. Deu pra aprender alguma coisa lá ou não? Pra falar coreano? É. É muito difícil, né? É difícil, né? Na Coreia são 2 dialetos, né? Então vamos supor, pra mim falar aqui com o Alexandre... que tem praticamente a mesma idade que eu, é de um jeito. Para você que é um pouco mais velho, é de outro jeito. Eles falam com os mais velhos, é um jeito de falar, com os mais novos e da mesma idade é outro jeito. Então é muito difícil de você pegar aí é Hangul, que chama a língua coreana. É muito difícil. Só que minha filha, que estudou lá em escola coreana, fala coreano. Minha filha fala coreano fluente. Sua filha fala? Exatamente. Quantos anos ela tem? Minha filha tem 13 anos. Mas que coisa impressionante. Fala coreano fluente. Olha que beleza. Exatamente. Lá pro mandarim.
Não, é mais difícil. Né? É difícil, não tem nada a ver. Difícil, não tem nada a ver. Mas ela fala, lá é o Hangul, né? Hangul é a língua coreana. Minha filha fala, inclusive ela faz aí alguns cursos, né? Que legal, cara. Pra não perder, né? Porque, não pode perder, Exatamente, é porque é muito difícil. E ela pegou, porque estudava na escola, né, Edu? Escola coreana, e ela foi pegando, né? E graças a Deus, hoje ela fala... A facilidade que a criança tem, né? Você sabe que todo mundo me falava isso, exatamente. Tem algumas coisas, agora também já passou, já tô aqui há quase 3 anos já de volta Edu. no Brasil. Então perdi um pouquinho, né? Mas algumas coisinhas a gente falava assim, tem gente chamando aí. Tem gente chamando. Eu acho que é o Antônio Lupe. Oi, Lupe, um abraço. É o Giba, viu, Edu? É o Giba. Eu aprendi essa língua Hangul, eu falo ela. Você pratica Hangul? Pratico. Quando eu sento na mesa pra comer, eu falo a língua Hangul. Hangul. Você falou pra você, viu? Um pacote de bolacha na tua mão é 7,8 na escala Richard. E daqui pra Goiânia, nós fomos de carro, naquele jogo da Ponte. Peça, né? Lá contra o Aparecidense, né? Aparecidense. Nós fomos lá de carro, eu, Gilberto Suf, Júlio Nascimento e Antônio Lupe. Foi 2019, se não me engano, viu? Gilberto, nós fomos de carro. Não, mas você foi teve o primeiro jogo, que foi cancelado. Você foi no segundo. Nós fomos a Ponte perdeu de 2 a 0. segundo. Foi no segundo, né? Segundo, exatamente. Nós somos no segundo. A tragédia de número 2. Daqui pra lá, pode perguntar, Antônio Lupe tá aí, ó. O Gilberto, e ele dirigindo, né? O Giba. Ele parou umas 20 vezes. 15 pra ir no banheiro e 5 pra comer. Na área tem várias refeições. E isso que eu vou dirigindo e o Lupe dando bolachas na minha boca. A criança não é fácil não, viu? O Gilberto manda brincadeira. É bom mas de garfo. A Aparecidense foi assim, a Ponte perdeu de 1-0, mas no final do jogo a Ponte marcou um gol com o Cabral. Os jogadores da Aparecidense não quiseram dar, não deixava a Ponte dar saída de bola. Então, a TV mostrou confusão que realmente danada. estava impedido, alguma coisa assim, mas aí o árbitro anulou o gol. Recebeu uma informação externa e anulou. Quer dizer, olha que é difícil anular. Aí no segundo jogo, trabalhou bem o departamento jurídico da Ponte. Demais. Trabalhou muito bem. Conseguiu uma coisa que difícil conseguir, uma nova partida, depois Ponte perdeu de 2-0. Uma caca safada, rapaz. Ô, Lupe, já o CH vai falar também. Como é que tá a Ponte pra hoje, Lupe? Um abraço. Bom abraço, Edu, pra você, pra todo mundo que acompanha o Concentração. A Ponte já tá escalada, Edu. Já tá pronta pro duelo contra o Mirassol, quando você quiser. Pera aí, o problema é o papel. Por isso que é no cacuete. Você sabe que eu esqueço um momentinho só. Por favor, um abraço pro Ney. Alô, Ney! Ei-CA, Zé Bradesco, um abraço no seu Brandão, hein? Na mamãe também. Obrigado, Alexandre. Manda a Ponte. Vamos lá, então. A Ponte com algumas mudanças. Enfrenta o Mirassol com Igor Vinhas no gol. Já, CH, hein? Igor Vinhas no gol. Na direita, 22, Apodi. O Apodi hoje arredonda, viu, Lupe? 60 jogos. 60 jogos, isso. Na zaga, 3, Luizão. Luizão retornando. 44, Rayan. Rayan, rapaz. Dupla Luizão e Rayan. E na lateral esquerda, com a 4, Rua Renato. Aí, Edu, eu só vou colocar um asterisco para definir na hora do jogo. A informação que eu tenho é que o Rua Renato vai de lateral esquerdo. Mas o Rayan também pode fazer essa função. Então, eu vou esperar a plataforma tática estar estabilizada para saber quem será o lateral esquerdo. A minha informação é que o Rua Renato hoje será o substituto do Yuri. Mas o Yuri nem no banco? No banco. No banco? Sim. Tá bom. Gente, o Corinthians está perdendo, viu? Intervalo, Corinthians 0, Peñarol do Uruguai 1. Intervalo, hein, na Sul-Americana. Prossiga, o Lupe. Meio campo, 5, Dauan. Dauan também retornando, sim. 18, Leonaldi. E 10, Camilo. 10, Camilo, ok. No ataque, com a 11, Pedrinho. Com a 9, Paulo Sérgio. E 21, Moisés. 21, Moisés. Repita a Ponte, por favor, e vamos para o banco, Lupe. A Ponte escalada com Igor Vinhas, 1 no gol. Na lateral direita, 22, Apodi. Na zaga, 3, Luizão, 44, Rayan. E na esquerda, com a camisa de número 4, Rua Renato. No meio campo, 5, Dauan, 18, Leonaldi, 10, Camilo. Na frente, 11, Pedrinho, 9, Paulo Sérgio. E com a 21, Moisés. No banco, 12, Luan. 7, Niltinho, retornando à equipe. Niltinho não está 100%, né? Não. Tá. Niltinho. 8, Vini Locatelli.
Vini Locatelli, ok. 14, Thiago Lopes. Menino da base, né, zagueiro? Isso. Ok. 15, Marcos Júnior. Marcos Júnior, que veio do São Paulo, só fez um joguinho, rapaz, lá em Ribeirão Preto, hein, Marcos Júnior. 16, Yuri. E mesmo assim jogou de lateral direito. Yuri. 19, Robinho. Robinho, aquele grandão. 23, Anderson. Anderson, é lateral direito? Ele atua na esquerda, mas esquerda. também pode fazer à direita. Mas da base, né? Ele veio pro Sub-23. Então, assim, Sub-23, se a gente considerar a base, então ele passou pela base, mas Sub-20, Sub-17, Sub-15, não, só no Sub-23. O nome dele é Anderson Felipe Araújo Ribeiro, tem 20 anos. Ele jogou também só em Ribeirão Preto, entrou 30 do segundo tempo no lugar do Jean Carlos. E recebeu um cartão amarelo, né? Também? O Anderson recebeu. Anderson. Vamos lá. 39, Igor Maduro. Igor Maduro, volante. 75, Barreto. Barreto. 90, Thales. Thales. Eu vou confirmar aqui porque o 90 é o Bruno Michel e o 98 é o Thales, a não ser que eles trocaram. Mas aqui na escalação tá 90 Thales e 98 Bruno Michel. Depois do Thales, Bruno Michel? Isso. Bruno Michel. Sei, alguém no departamento médico, Lupe? Sim. Jean Carlos, Papa Fayet e Ednei estão na transição. O João Veras está no departamento médico, será reavaliado amanhã ou no sábado. E o Renan Mota está fora porque ele teve uma inflamação no tendão de Aquiles e por isso não está relacionado para o jogo de hoje. Agora o Ednei veio do Cuiabá, rapaz, zagueirão, ele se machucou, mas eu amei de retornar, que coisa incrível. Ednei, né? Ednei teve uma torção no tornozelo, não chegou a atingir ali os ligamentos, mas foi uma entorse considerada grave. Por isso que ele está demorando um pouquinho para retornar. Mas a informação que eu tenho é que é fase final de transição e em breve fica à disposição do técnico Fábio Moreno. Pois é, o Ednei está fazendo 2 meses que ele sofreu a contusão, cara. Ele só jogou lá em Novo Horizonte, com o Novo Horizontino. Ele jogou o tempo todo, só essa partida. Veio do Cuiabá, zagueiro Ednei. Ô Edu, só troca para mim aí. 90 Bruno Michel e 98 Thales, tá? 98 Thales. Porque a numeração fixa, a gente recebeu uma escalação aqui com o Bruno Michel com a 98 e o Thales com a 90. Mas como a numeração é fixa, eu já me atentei aqui e já tem uma outra escalação. Então é Bruno Michel 90 e Thales com a 98. E na escalação que a Ponte divulga nas redes sociais, com a questão tática, né, ali na ordem, porque a gente recebe uma escalação com a numeração. E nas redes sociais a Ponte coloca na ordem tática. O Juan Renato está na lateral esquerda, na zaga Luizão e Rayan. Deixa eu ver uma coisa aqui. Renatinho, eu estava vendo hoje aqui, Jogos Ponte Mirassol, você quer ver 2011? Tá aqui, ó, 16 de janeiro de 2011, primeira partida da Ponte no Paulista. A Ponte foi para Mirassol, tomou uma virada lá, perdeu 2 gols de Xuxa, rapaz. Xuxa. Grande Xuxa. Onde será que tá a Xuxa? Xuxa, o último foi o Operário lá do Paraná, rapaz. O aposentou, né, Edu? Passado. Se não me engano, aposentou já. Já aposentou, né? Já. E Leandro Silva, zagueiro, fez 1-0 para a Ponte. O Xuxa marcou então 2 gols, 2-1. Foi nesse dia que estreou o Renatinho. Renatinho veio do Atlético Goianiense para a Ponte. Estreia do Renatinho. Renatinho que depois terminou Paulista, foi para a Série B e a Ponte subiu. Grande atuação de Renatinho, que retornou. E como é que está o Renatinho, Lupe? O Renatinho ainda faz alguns trabalhos para melhorar o seu condicionamento físico, trabalha normalmente nos treinamentos, inclusive a Ponte que divulga imagens, né? A gente não tem acesso, é sempre bom deixar registrado aqui por conta da pandemia, e a Ponte sempre divulga imagens do Renatinho participando normalmente dos treinamentos. Mas além das atividades, ele também faz um trabalho à parte para condicionamento físico. A expectativa é que contra o Ituano, domingo, atenção Edu, 10h15 da noite, lá no Novelli Júnior, a expectativa é que o Renatinho pode ser relacionado para o jogo. Bom, tem o Ituano 10h15, depois é o derby, dia 5, uma quarta-feira. Às 9 horas. Confirmado 21 horas o derby. Agora, quem é que tá pendurado na ponte? Tá chegando o derby, Lupe? Só o Yuri. Por enquanto, o Yuri é o único pendurado na Ponte Preta. Você me lembra o ano de... Que ano que foi, rapaz? Foi 2003. 2003, isso mesmo. Ia ter derby, aí o Rodrigo, e depois... o Rodrigo Dedado aí contra o Vitória, naquela época estava na Ponte.
Ele tava brigado com a torcida. Aí no jogo anterior ele relevou o terceiro amarelo. A torcida, porque vinha o derby, né? A torcida aplaudiu, rapaz. Aí foi Luiz Carlos, o rei do pênalti, jogar no brinco. Foi aquele derby do Reguena lá. Ah, tá bom. Perfeito. Daqui a pouco você volta, tá bom, Lupe? Mirassol também tá escalado, Edu, se você quiser. Ok, muito obrigado, Antônio Lupe. Vamos comentar então, alô CH, 20 horas e 18 minutos, a ponte está escalada, pois não, a sua opinião, CH. Um abraço, boa noite. Boa noite, Edu, um grande abraço a todos. E a gente gostaria de elogiar, né? Mas infelizmente pela situação geral não é possível, pelo menos diante do meu conceito. O Yuri estava muito mal, é verdade. Não tem bola para ser titular, é verdade. Mas colocar um zagueiro do lado do campo, não vejo isso como solução, e sim um problema. É um jogador a menos para atacar. Então a Ponte vai jogar com o Dauan, que é que nem um zagueiro, né? Porque não passa do meio campo. Ryan zagueiro, Juan Renato zagueiro, Luizão zagueiro. Jogo em casa, precisando vencer. Vou torcer para dar certo. Gosto do Léo Naldi, eu acho que ele é merecedor de jogar como titular nesse meio campo, ao lado do Dauan e do Camilo. Legal. E lá na frente, duas peças que eu não começaria a partida. Não começaria com o Pedrinho e não começaria com o Paulo Sérgio. Acho que aqui na frente dá para acreditar no Robinho, porque quem está vendo o Paulo Sérgio jogar, o Robinho não faz menos que ele, pelo contrário. É garoto, ainda você tem a expectativa da vontade do menino, né? E do lado direito ali, o Thales já jogou 2 ou 3 partidas na sequência, entrando em pedaços de jogos, e em todas entrando razoavelmente bem. Então eu não começaria o jogo desta maneira, e esses 2 dos 3 atacantes no meu time são reservas, são banco de reservas. Bom, a Ponte tem problemas, Edu, nos 3 departamentos, nos 3 compartimentos. Tem problema na defesa, tem problema no meio campo e tem problema no ataque. A Ponte vem de resultados negativos e de atuações melancólicas. Eu não sei se o Fabinho vai conseguir virar essa página e apresentar. Eu estou torcendo muito para que isso aconteça. A minha torcida é uma coisa, a realidade é outra. Eu espero que a realidade seja positiva. Eu quero queimar a língua. Mas eu não estou otimista não para o jogo. Mirassol é um time arrumado, bem treinado, tem limitações, não é impossível de vencer o Mirassol do Eduardo Batista, pelo contrário, o time é um time ok, é um time comum, nada excepcional, só que a Ponte está fazendo, né, um trabalho muito abaixo do que a gente esperava, e principalmente em jogos em casa, com exceção do jogo do Santos. Então imaginar que com um lateral esquerdo que é zagueiro, com 2 atacantes de 3, que os caras não jogaram uma partida bem, é acreditar no imponderável. Se ele entrar em campo, a Ponte tem chance. Agora, fria e nu e cruamente, você olha para a escalação e você tem que, assim, torcer bastante, ter bastante fé para que as coisas sejam naturais. Não é impossível vencer, é possível vencer. O primeiro passo é jogar com mais vontade. O segundo passo é não tomar gols, não tomar o gol de desatenção, de falta de humildade que o time tomou na última partida contra a Inter de Limeira. E a terceira, quando tiver a posse de bola, jogar com inteligência, não com afobação, com pressa, né? Não confundir calma com lerdeza. Então tem bastante coisa para compor uma situação de jogo para a Ponte ter sucesso. Repito, o time do Mirassol não é um super time, pelo contrário, mas está no momento mais confiante, mais arrumado e melhor treinado que a Ponte. Eu acho, inclusive, para essa partida, diante da falta de futebol da Ponte, Edu, que o Mirassol é favorito para a partida. Perfeito, CH, perfeito. Vamos lá, Gleger, você também opinando aqui, escalação da Ponte. Vamos lá. Ponte está escalada com Igor Vinhas, Apodi, Luizão, Ryan e Juan Renato, pelo menos na lateral esquerda, o Yuri no banco, Dauan, Leonaldi, Camilo, Pedrinho, Paulo Sérgio e Moisés. Olha, Edu, eu tô preocupado com esse lado esquerdo da Ponte aí. O Yuri realmente não vinha atuando bem, merece perder a posição, né? Futebol é muito dinâmico e o Campeonato Paulista é muito curto. Não dá pra você ficar insistindo com aqueles jogadores que não rendem, né? O problema é que
O Juan Renato, pode ser que, como disse o Lupe, que jogue ali pelo lado esquerdo ali, fazendo uma lateral. Pode ser que ele vá bem, claro, óbvio, mas as características do Juan Renato confrontam com uma possível característica de um lateral esquerdo. Precisa ter velocidade, porque pela escalação do Mirassol, deve vir um jogador aberto ali de velocidade, fazendo ali o lado direito, tentando criar aí dificuldade para o time da Ponte. Então, tomara, eu tô aqui torcendo que o Juan Renato faça um grande jogo, né? E o Ryan, que deve jogar ali pelo lado esquerdo também, possa estar numa noite inspirada, senso de cobertura, ajudando ali, porque a Ponte pode ter problema do lado esquerdo. Agora, se o Fabinho Moreno propor aí um esquema com 3 zagueiros, aí muda todo o panorama. Aí pode ser que adianta, coloque alguém ali para marcar a descida do lateral e você com 3 zagueiros espelha ali na frente, fica mais fácil. É isso que eu faria, né? Já que não tem um lateral esquerdo de origem aí para atuar ali na vaga do Yuri. No meio de campo, eu gosto da escalação do Leonaldo, né? Tinha aí a expectativa de ele colocar o Vini Locatelli, mas eu acho que a sequência para esse menino Leonaldo, que na minha opinião não vem comprometendo, aliás, vem evoluindo jogo a jogo, tá bem escalado e eu também escalaria o Leonaldo para atuar ali. Depende da característica, porque o Leonaldo, a gente percebe em alguns momentos do jogo, naquele jogo lá no Canindé, o Leonaldo, desculpem, no Canindé não, lá em Bragança Paulista, o Leonaldo, ele entrou no intervalo, né? E ele veio um pouco mais à frente, jogando ali ao lado, perto do Camilo, como uma espécie de segundo volante adiantado. E eu gostei muito, foi interessante. Aliás, a única chance de gol que teve a Ponte foi um chute dele, né? E o goleiro Cleiton lá do Bragantino fez uma bela defesa. Então, ele poderia soltar um pouco mais o Leonaldo para fazer essa função de segundo volante, encostando ali no Camilo, e deve jogar o Paulo Sérgio por dentro também. Então, seria interessante. E deixa o Dauan na proteção da linha de zaga, né? E o Leonaldo automaticamente fazendo a recomposição. Acho que seria interessante. Nas últimas partidas, eu percebi o Leonaldo como uma espécie de primeiro volante mesmo, jogando ali ao lado, né, do Dauan, plantado, né? Com 2 volantes de marcação. Então eu soltaria um pouco mais esse menino, tem qualidade, tem característica de pisar na área, de chegar, de dar opção ali como homem surpresa. Então é isso que eu pretenderia nesse meio de campo da Ponte. E na frente, eu não escalaria o Pedrinho. Acho que ele poderia até colocar o Thales, né, para jogar no lugar do Pedrinho, mas não precisa ser um jogador aberto. Muda um pouco a plataforma, né? Traz o Thales para jogar ali junto com o Camilo por dentro, faz uma espécie de 2 atacantes, né? Por dentro aqui jogando, ou aliás, 2 atacantes não, 2 meias de articulação. Esse menino Thales é bom jogador, tem entrado muito bem, então eu colocaria ele no lugar do Pedrinho. Agora, no lugar do Paulo Sérgio, que eu também não escalaria, eu colocaria o Robinho, que merece uma oportunidade, tem entrado aí em pedaços de jogos, e a gente deu para ver muito pouco, né? Mas a gente percebe que ele tem boa envergadura, tem presença de área, é um jogador que incomoda os zagueiros, e o Paulo Sérgio está muito mal. Agora, Edu, o bate-papo que deve ter tido aí o Fabinho nesses últimos dias aí, é o seguinte, gente, é o seguinte, tá todo mundo arrebentando com a gente, né? Criticando aí o Paulo Sérgio, criticando o Pedrinho, criticando o Camilo, criticando o meio de campo, criticando... Vamos fazer o seguinte, vamos se fechar aqui, eu vou dar a oportunidade, eu vou com vocês, vamos se abraçar, vamos se unir, vamos remar para o mesmo lado, que as coisas vão acontecer. Ele deve ter falado isso e dando a oportunidade para esses jogadores. Tomara que dê certo. Eu até disse isso hoje, aqui no nossa área, que é o seguinte, todos os jogos que não, o Paulo Sérgio está escalado, o Pedrinho está escalado, eu torço para esses atletas irem bem. Torço mesmo. Poxa vida, a gente quer ver o Paulo Sérgio fazendo gol, a gente quer ver o Pedrinho indo pra cima, criando jogadas, incomodando o adversário. Nós queremos ver isso. Nós queremos ver aquele Camilo, do mesmo que foi no jogo do Santos, né? Criando, chegando, personalidade, chamando a responsabilidade.
É esse time da Ponte que nós queremos ver. E tomara, viu, Edu? Na minha opinião, o Mirassol é um bom time, é um time que vai incomodar, é o favorito para o jogo, mas eu tô com esperança de que esse time da Ponte recupere o bom futebol apresentado naquele jogo do Santos e consiga aí um bom resultado. Olha, deixa eu abraçar aqui os amigos do WhatsApp. Boa noite, senhor Edu. Vamos ganhar de 2-0. Macaca safada. Abraço do Adriano, Leia, Adriele e João Lucas. Todos macacos de Socorro. Alô, Socorro, coisa linda. Muito obrigado, viu, gente? Final 8366. Deixa eu ver aqui. Abraço, Edu, a toda a equipe 1170. Vai, Macaca. É o Valnei Matheus do CDHU São Martim. Muito obrigado, Valnei. Você sempre com a gente. Um abraço a você, toda a sua família. A Lucila aqui disse que vai ser 2-0, não sei pra quem. É antiga, né? Agora atualizei, Lucila. Bom, eu gostaria muito de saber como está. Tá tudo bem, graças a Deus, toda a nossa equipe, viu, Lucila? Muito obrigado mesmo. Lucila do Jardim Olina também sempre com a gente. Edu, com esse time, para começar o jogo, o Fabinho está cavando sua demissão. Assinado Dorival. Deixa eu ver o que mais aqui. Sim, Ma, um abraço para você. Lindas mensagens aqui. Estou aqui, Ma. Firme e forte, graças a Deus. Um abraço, viu? Tá digitando aqui o nosso amigo aqui de Itatiba. É o Carlos Matozinho, né? Tem que tirar o Paulo Sérgio, Yuri, Pedrinho, o treinador teimoso e por aí afora, né? Muita reclamação aqui de Itatiba. Bom, o negócio é o seguinte. Tem um ouvinte aqui que falou que... é aqui, olha aqui. É o Hérito do São Fernando. Já estamos preparados, se não ganhar hoje e se não jogar com vontade, até vou lá para dar uns tapas nesses pés de rato. É claro que o Hérito tá brincando por falar. A gente vai dar uma faturada, né? Uma faturada aí, eu tenho que dar uma... Depois fala como é que fim deu o ônibus da ponte, né? Mas que coisa feia, não, gente? Isso é uma coisa que eu não suporto. Esses caras aí, a agressividade... apedrejar ônibus, apedrejar o estádio, o salão nobre. A gente fala disso daqui a pouco. Agora, 20h30. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 laia. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Edu Pinheiro. Acho que vai pichar lá a Arena Corinthians, viu? Então, não pode perder hoje que a turma picha, a turma pega e briga, bate em jogador, né? Invasão de treino. Segundo gol do Penharol na Arena Corinthians pela Sul-Americana, segundo tempo, agora Corinthians 0, Penharol 2. Ô, CH, o que foi que você falou quando a Ponte empatou com o Vitória aqui 3-3 ano passado? Que um grupo de torcedores, esse grupo se aproximou do ônibus da Ponte, ameaçou os jogadores. O que você falou, a sua opinião, a sua sugestão para a diretoria da Ponte, hein, CH? Isso já faz um ano, né? Praticamente. Os jogadores foram agredidos. O Ivan Quaresma foi agredido. Eu me lembro bem naquela época que teve mais um jogador que tomou cerveja na cara. O Ivan tomou a cerveja e o Camilo e o João Paulo, eles foram agredidos. Então o que eu sugeri? Né? Já passou da hora de colocar na parte externa no estádio, na volta toda da parte externa, câmeras de alta definição. Você tem que ter isso. O histórico, todo ano acontece a mesma coisa. E ninguém toma providência.
Eu não sei se... Sabe a impressão que eu tenho? Sinceramente, é que não existe uma intenção de identificar. Ou se tem medo, ou se não pode, eu não sei. Porque se é comigo, o que aconteceu contra o Vitória já tinha que ali ter tomado uma providência diferente. Eu nem sei se tem, tá? Eu não cheguei. Eu vi uma e é de um poste em frente. Então, sabe, tem que tentar acabar com isso aí de alguma maneira. Então agora a gente está esperando a Polícia Militar, a Civil e o Ministério Público para tomar providência. Porque o Ministério Público ele se intromete para proibir torcida visitante, ele se intromete para não deixar em Campinas ter torcida de time grande da capital, ele se intromete na Covid, e agora eu quero ver que a praia dele, que é a violência, isso ele tem que botar o dedo mesmo, para ver se vai resolver. Então eu quero providência. Eu peço providência. E se tem câmera de alta definição, você vê dentro da íris do cara. Hoje existe equipamento para isso. E a Ponte tem isso. E não tem porquê. Essa é a pergunta, Edu. Tá, ô Lupe, algum desdobramento do episódio lá do ônibus? Só foi o ônibus, né? Foi o vidro traseiro, é isso? Isso. Uma das pedras que acabou sendo atirada quebrou o vidro e alguns estilhaços atingiram Vini Locatelli, que inclusive fez um BO. Foram 2 boletins de ocorrência, um do Locatelli e um da Ponte Preta por conta dos danos do patrimônio da ponte, o ônibus, o Gorilão, que teve o vidro quebrado. Em relação às imagens, a Ponte já disponibilizou de 2 câmeras, uma um pouco mais longe, que nós tivemos acesso, e uma outra que dá no sentido contrário à agressão. E é possível identificar, Edu. Essas imagens, elas já estão com a polícia, com os responsáveis pela investigação. A Ponte já entregou, inclusive, imagens dos jogadores que filmaram de dentro do ônibus, onde também é possível identificar. E agora a Polícia Civil está investigando esse caso. O boletim de ocorrência foi feito, as imagens foram entregues do circuito de monitoramento da Ponte Preta e do celular dos atletas. E agora a polícia que vai investigar o caso conforme o boletim de ocorrência que foi feito no 10º DP e o Locatelli fez o boletim de ocorrência no 1º DP. Então a Ponte tem alguma imagem, é isso? No Tem de 2 câmeras. Uma um pouco mais longe e uma mais próxima. Então, mas eu recebi as imagens no começo, antes de atirar pedra no ônibus, tinha umas placas de alumínio, eu não sei bem o que era. Eu não sei o que é aquilo, ele chutava, dava pedrada, eu não sei quem que estava segurando, é um negócio de alumínio. Aquelas placas, elas sinalizam, né, onde o ônibus tem que entrar para os jogadores descerem. Então, é tipo um corredor, né, para não ter ali também contato, né, os seguranças ficam ali e essas placas também ficam ali para ter um pouco mais de segurança para os atletas quando eles descem do ônibus. Ninguém segura, ela é uma estrutura de madeira que fica atrás das placas. É uma estrutura leve. Um chute, como a gente viu nas imagens, derruba. É claro que chutes fortes, né? Mas essas placas servem para isso, para orientar ali na hora que o Gorilão estaciona para a entrada dos atletas no Majestoso. Beleza, muito bem. Gente, 20h37, vamos encerrar a nossa concentração? Podemos encerrar? Sim, na escala tá até 20h45, hein, Jorge? Tá 20h45, hein? Mas tem que soltar o hino do Batista, né? Eita, meus amigos, continue mandando aqui, do alô pra você aqui, só um aqui, rapidinho aqui, manda um abraço pro meu pai, ouvinte da Band, torcedor da Ponte, Laércio Franco da Conceição, hein? Laércio Franco do Conceição, um abraço pro senhor Laércio, vem aí, o amigo Batista, Ponte Mirassol e até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Time no gramado.
Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta joga em casa e enfrenta daqui a pouco o time do Mirassol. 18 graus a temperatura neste momento em Campinas. Partida marcada para as 21 horas. 9 da noite, a bola vai rolar e aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando o nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contábilcb.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol. Bam, bam, bam. Futebol é com a Bandeirantes e a partir de agora as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com as informações do jogo. Informações da Ponte Preta, repórter Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vem de derrota em casa para a Inter de Limeira. Resultado que acabou tumultuando um pouco o ambiente no Moisés Lucarelli. Por isso, hoje, a Ponte tem mais uma oportunidade de conquistar os 3 pontos e ainda sonhar com uma vaga, brigar por uma vaga no G2 do Grupo B do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Moreno tem o retorno do atacante Niltinho, que se recuperou de um edema na coxa, mas ele fica à disposição no banco de reservas. Novidade no time titular, Yuri foi sacado da equipe
e Juan Renato provavelmente vai fazer a lateral esquerda. O treinador da Macaca não poderá contar com Jean Carlos, Papa Fayet e Ednei, que estão em transição, além de João Veras, que está no departamento médico. Outro desfalque para a partida, Renan Mota, que teve uma inflamação no tendão de Aquiles, foi vetado da partida. Informações do adversário, Mirassol de Zailupi. E vem de um excelente resultado também jogando fora de casa. Venceu o Palmeiras no Allianz Parque e está na primeira colocação do Grupo D com 14 pontos. Além disso, a equipe do Mirassol, se conquistar os 3 pontos hoje no Majestoso, dá um passo importante para garantir a sua classificação para as quartas de final do Campeonato Estadual. O técnico Eduardo Batista não poderá contar com Neto Moura, que foi expulso contra o Palmeiras e está suspenso, além de Vinícius, que se recupera de um problema muscular. Detalhe e há muita atenção pro ataque do Mirassol. Fabrício Daniel, Pedro Lucas e Diego Torres, eles são os responsáveis por 7 dos 10 gols que a equipe do Mirassol marcou no Campeonato Paulista. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista. Um grande abraço, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. A palavra de ordem é superação. A Ponte vai ter que jogar com a sua atitude, o seu futebol muito diferente das últimas partidas se quiser sucesso contra o Mirassol. Muitas mudanças, outras permanências, questionamento. Outro aspecto muito importante é o aspecto emocional. Como o time lidou com a pressão e a violência da última partida? Esperamos que bem. Partida complicada. Boa sorte, Ponte. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Um abraço pra você, Batista, uma boa noite ao amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo duro, difícil, né? A Ponte realmente tem que começar a jogar futebol. Tem mais uma oportunidade, vai enfrentar uma grande equipe. E assim, olha, eu tô torcendo para que esse time faça um grande jogo. Tem algumas mudanças, umas eu faria, outras não, né? Tiraria um jogador, colocaria outro, mas a Ponte está escalada e eu tô aqui torcendo, viu, Batistão? Torcendo de verdade para que Paulo Sérgio, Pedrinho, né, para que o Léo Naldi façam um grande jogo. Essa primeira linha, com o Juan Renato possivelmente aparecendo de lateral esquerdo. Vamos torcer. Tô torcendo para que faça um grande jogo e conquiste um bom resultado, Batistão. Daqui a pouco a bola vai rolar. Em 15 minutos a bola rola no estádio Moisés Lucarelli. E o Guarani joga domingo, partida marcada para as 8 da noite. O horário só saiu hoje. Marcos Luiz, o Cobrão e o destaque do Guarani, diz aí Marquinhos. Oi, Batista, grande abraço, boa noite. Guarani está trabalhando para o jogo deste domingo contra o Novo Horizontino às 8 da noite. E o derby campineiro confirmado para quarta-feira às 21 horas. Para o jogo deste domingo, Bidu e Rodrigo Andrade estarão à disposição do técnico Alan Al. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, muito obrigado. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes, futebol no Brasil e no mundo. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, um grande abraço a você, meu grande amigo Batista, um especial, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Nosso WhatsApp bombando aqui. Eu esqueci de falar no começo do Concentração. Alô, Vanderlei, chefe da General Osório, ele que manda lá, hein? Ele abre as lojas, ele fecha as lojas. Grande ouvinte, Vanderlei, o chefe da General Osório, e o Alfredo Orives, hein? O mexe com ouro e prata da Benjamin Costor. Alfredo, grande Alfredo, muito obrigado. Ouro e prata é com Alfredo. Alô, 6715, diz aqui, volta Brigatti, Aldeir do Campo Belo, grande flamenguista, Jaime do São Bernardo. Alô, Jaime, um abraço, obrigado pelo carinho. André Sauaia, deve ser isso.
ou Savaia, né? Muito obrigado. Alô, vovô Dadá, segura, não fica bravo com a macaca. João Paulo da La Paraíba, João Pessoa, Edu. Aqui em João Pessoa chove muito, grande João Paulo, hein? Ronaldo de Olambra, Júlio do Taquaral, Ricardo Monteiro de Mogi Guaçu, Ailton de Itu, o Wellington do São Fernando já mudou, hein? Está otimista, disse que vai ser 5-2 para a Ponte. Olha, a Sul-Americana, segundo tempo, Corinthians 0, Peñarol 2. Hoje tem Palestino e Atlético Goianiense também. É Sul-Americana. Libertadores tem. Morumbi, 21 horas, São Paulo e Rentistas do Uruguai. Vamos acompanhar e informar. E no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Comigo aqui na técnica, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Sérgio Ricardo e Gilberto Sufi. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Precisando abastecer? Não esqueça que o mais importante e seguro para você e seu automóvel é a qualidade do combustível. Auto Posto Flamingo proporciona, além do rígido controle de qualidade, bandeira Shell. E tem mais. Você, taxista e motorista de aplicativo, cadastre-se conosco para obter preços especiais. Aceitamos todos os cartões de crédito, além do Sem Parar e Shell Box. Auto Posto Flamingo, Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Note bem, não é bandeira branca. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol.
futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, aumente aí o volume do seu rádio, porque vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Essa banda Ponte Preta, orgulho de nossa terra. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na lateral direita com a 22, Apodi. Na zaga 3, Luizão, 44, Ryan. E na lateral esquerda com a camisa de número 4, Juan Renato. No meio campo, 5, Dauan, 18, Leonaldi, 10, Camilo. No ataque, 11, Pedrinho, 9, Paulo Sérgio, 21, Moisés. Repetindo a escalação da macaca. 1, Igor Vinhas, 22, Apodi, 3, Luizão, 44, Ryan e 4, Juan Renato. 5, Dauan, 18, Leonaldi, 10, Camilo. 11, Pedrinho, 9, Paulo Sérgio, 21, Moisés. No banco, à disposição de Fábio Moreno, 12, Luan, 7, Niltinho, 8, Vini Locatelli, 14, Thiago Lopes, 15, Marco Júnior, 16, Yuri, 19, Robinho, 23, Anderson, 39, Igor Maduro, 75, Barreto, 90, Bruno Michel e com a 98, Thales. Meu coração entra em campo com Mirassol. E também já está pronto e escalado o Mirassol do técnico Eduardo Batista, com camisa de número 1 no gol, Alex Muralha. Na lateral direita com a 2, Daniel Borges. Na zaga 3, Danilo Boza, 4, Renier e com a meia dúzia na lateral esquerda, Moraes. No meio campo, 5, Luiz Oyama, 8, Souza e 10, Cássio Gabriel. No ataque com a 11, Diego Gonçalves, 9, Pedro Lucas e 7, Fabrício. Repetindo a escalação do Mirassol, 1, Alex Muralha, 2, Daniel Borges, 3, Danilo Bossa, 4, Renier, meia dúzia, Moraes, 5, Luiz Oyama, 8, Souza, 10, Cássio Gabriel, 11, Diego Gonçalves, 9, Pedro Lucas e 7, Fabrício. No banco, à disposição de Eduardo Batista, 12, Matheus Aurélio, 13, Samuel Santos, 14, Carlão, 15, Hernandes, 16, Daniel, 17, Eduardo, 18, Lucas Silva, 19, Rafael Silva, 20, Rafinha, 21, Matheus Anderson e 24, Guilherme. Arbitragem do jogo. Apita a partida entre Ponte e Mirassol, Vinícius Furlan, 42 anos. Vinícius Furlan será o responsável do apito para o duelo entre a Macaca e o Leão. O assistente de número 1 é a Amanda Pinto Matias e o assistente de número 2 é o Vitor Carmona Metestein. No VAR, Daiane Caroline Muniz dos Santos. Tem futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, jogo difícil para Macaca. Vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe bem treinada, uma equipe que está em evolução, está fazendo um campeonato paulista bom. Ela pode ter que estar muito atenta. Eu assim, pela escalação, algumas discordâncias. Eu acho que o Fabinho poderia ter mexido aí no sistema de ataque, né? O Paulo Sérgio não vem bem, Pedrinho também não vem bem. Poderia ter tido algumas mudanças na plataforma. Eu acho que seria interessante. Quando as coisas não estão acontecendo, muda o jeito de jogar, né? Coloca
um jogador para povoar um pouco mais o meio de campo, 2 atacantes, 3 zagueiros. Hoje daria para ter feito isso, né? Para fazer isso. Vamos ver na prática. O jogo ainda não começou, vamos ver o posicionamento. No decorrer da partida a gente vai analisando, mas eu acho que não. Eu acho que o Juan Renato deve vir ali pela lateral esquerda, pela escalação, vem do mesmo jeito. E tô aqui torcendo para que o Paulo Sérgio possa ser aquele Paulo Sérgio que foi contratado, aquele jogador artilheiro, fez tantos gols aí na temporada passada, né? Não consegue jogar, não tá conseguindo. Mas eu tô torcendo. Novamente, ganha uma oportunidade. O Fabinho deve ter conversado muito com ele. Oi, vamos ouvir. Isso, Fábio Moreno, vamos lá. Fábio Moreno que fala sobre essa preparação para o jogo, não só dentro de campo, mas também a preparação psicológica depois do que a Ponte enfrentou após a derrota para a Inter. Corrente ao cargo, né? Trabalhar num clube onde a responsabilidade é muito grande, então é pressão normal. A gente procura se ater ao nosso trabalho, ao rendimento, ao aproveitamento que a gente tem como treinador e a esse grupo, né? O respaldo é deles e da diretoria para a gente continuar o trabalho, porque é um caminho longo e a gente ainda está só no começo. Esse é o técnico Fábio Moreno. Isso daí é uma coisa que é externa, né? Então a gente procura se fechar mesmo dentro do vestiário e não deixar isso afetar de alguma forma negativa o nosso rendimento em campo. Tá aí o técnico da Macaca falando a respeito da partida contra o Mirassol, Glegger. Emocional, né? Vai prevalecer na partida de hoje. Olha, CH, apesar de achar que o Mirassol é favorito para esse jogo, tô confiante que esses atletas possam ter tomado um chacoalhão e fazer um grande jogo, da mesma forma que fizeram naquele jogo contra o Santos. E para você, CH? Hoje a gente vai verificar na prática se o time corre pelo treinador, porque o jogador sabe quando a batata tá assando para o treinador. E se a Ponte perder para o Mirassol, eu não sei se o Fabinho se sustenta. E eu lamento muito falar isso. Hoje o jogo tem que ter a cara da disposição, da raça e da vontade, da história da Ponte, que tem uma máxima do futebol que encaixa direitinho nessa partida. Quando não há possibilidade de jogar na técnica, que seja na raça. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o espetáculo aqui na Bandeirantes. Opinião em dose dupla. Carlos Henrique, o bate pesado e Glegger Zorzin. Time da Ponte vem para esta jornada com uniforme branco, todo branco, camisa branca, calção branco, meião também branco. O time do Mirassol, time amarelo, tradicionalmente joga com essa camisa. Às vezes muda a cor do calção, mas hoje vai todo de amarelo. Camisa amarela, calção amarelo e também meião amarelo. Parece um tubo de mostarda, né? Vários tubos de mostarda em campo. E aí o time da Ponte é quem vai dar a saída. Está no centro do campo. O time da Macaca vai sair jogando nesta primeira etapa. Estamos ouvindo aqui, evidentemente, o locutor do estádio anunciando um minuto de silêncio. Homenagem às vítimas do novo coronavírus. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. O time do Mirassol no ataque vem pra bola, Daniel Borges cruzou na área, chega lá atrás, tira a defensiva da Macaca. Time do Mirassol numa pressão incrível no primeiro segundo de jogo, já foi pra cima. Daniel Borges vai usar a força do braço, está autorizado, vai pra bola, fez o levantamento na área, vem de cabeça lá atrás pra afastar, tira. Juan Renato, é arremesso, novo arremesso lateral. Daniel Borges cobra, toca na frente pela direita, na triangulação lá pelo setor direito, desce o time do Mirassol. A bola recuada vem para Luiz Oyama, toca ainda mais atrás. Começa o jogo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca!
Tocando lá atrás pela direita, vai Fabrício pro campo de ataque, arranca, rente, arrisca lateral, enfiou no fundo, partiu, vai para lá Daniel Borges. O jogo já está paralisado porque o Daniel Borges cometeu uma falta no Juan Renato. E só para explicar, né, Lupe? O Juan Renato realmente está na lateral esquerda com o Ryan de zagueiro central. Aliás, de quarto zagueiro, né? Isso, ao lado do Luizão, então a dupla de zaga Luizão e Ryan. E o Juan Renato na lateral esquerda, nesse primeiro lance ali com o Daniel Borges. O Daniel acabou atropelando o Juan Renato, falta para Macaca já cobrada. Eu não faria isso, né? O Juan Renato é muito bom na posição dele, um dos destaques do time da Ponte, jogando como quarto zagueiro. Mas como lateral esquerdo é lento. O Ryan é um pouco mais rápido do que ele, não tão rápido também. E é ambidestro. Ele chuta com as duas, com igual capacidade. E vem, domina Luiz Oyama, perdeu. Camilo rolou para Moisés e inverteu. Vem Pedrinho, pé canhoto, bateu a bola desviada no Renier. Vai embora para fora pela linha de fundo. É escanteio para a Macaca bater. O chute do Pedrinho assustou até o Quero-Quero, que saiu voando. A bola explodiu nas costas do Renier e a Macaca tem o primeiro escanteio da partida. Lado direito, Camilo, camisa 10, o capitão da Ponte na cobrança. É, o Quero-Quero saiu voando e xingando, falando cobras e lagartos. Escanteio, vem pra bola Camilo, arma, aperta a direita. A Ponte partiu, pé direito, levantamento na área, subiu, Juan Renato chega lá atrás para afastar Daniel Borges. A bola caiu pela esquerda, vem na bola, dominou, Moisés recuou, o último homem é a Podi, ainda mais atrás. Vem para dentro da grande área, Igor Vinha, saiu jogando com os pés. Levanta de perto esquerda, erra o passe, mas tenta a retomada, Leonaldi pela esquerda para Moisés, a bola voltou, vem para a bola, domina Paulo Sérgio, bate de perto direita, rolando para Dauan. Passe curto para Leonaldi, é obrigado a recuar. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Lançamento para Camilo pela direita, Renier chegou, tirou para Moraes, foi ao solo, reclamou, o árbitro marcou. Uma falta lá atrás do campo de defesa, falta para o Mirassol bater. E o Moraes, que é um dos principais destaques da equipe do Mirassol, ele tem passagens pela base do Flamengo, Atlético Goianiense e vem se destacando com a camisa do Leão no Campeonato Paulista. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. A empresa especializada em gestão contábil. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contábilcb.com.br. Comecinho do jogo no estádio Moisés Lucarelli, o time do Mirassol com o Renier. Ele domina no campo de defesa, bate de perto à direita, erra o passe, recupera. Vem Pedrinho, tentou a arrancada, vai pro solo, perde a bola, recupera outra vez o time do Mirassol. Domina Souza, ele solta a bola pela direita no campo de defesa, vai sair jogando lá atrás Daniel Borges, ele ultrapassa a linha na metade do campo, se manda no campo de ataque, aliás, era o Fabrício, lançamento, agora sim Daniel Borges, domina, vem por dentro com o lado interno do pé direito, recuando para Luiz Oyama. Ele domina pela meia direita, ingressa no campo de ataque, levanta de perto à direita no campo de ataque, lá pela esquerda, chega, tira, Podi, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, vem para cobrar Moraes, autorizado, recua, Renier, ele domina pela esquerda, atravessa uma bola da esquerda para a direita, a bola vem para Danilo Bosa, no campo de defesa ele pisa na bola, arruma, vem para o jogo para fazer o passe de perto à direita para Luiz Oyama, encosta a marcação e obrigado a recuar, Alex Muralha saiu dominando com os pés, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5, quase 6, primeiro tempo, conferindo ao placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, majestoso, Ponte Preta 0, Mirassol 0. Nos acréscimos, hein? Corinthians 0, Peñarol do Uruguai 2, é Sul-Americana. Um abraço para o João Paulo Barbosa, Jardim Chapadão. E conosco o radialista Bruno Camargo, sabe com quem que ele está? Com Pedro Paulo da Silva, o grande Nan, nos ouvindo. Alô, Nan, força para você, um grande abraço, fique com Deus.
Bandeirantes. Valeu, Paulo Pedro da Silfunan, voz de veludo, tá se recuperando, tá legal, tá beleza, valeu Nan, que Deus te abençoe. Moisés domina, sai de 3 da marcação, soltou para Paulo Sérgio, centralizou, passe errado do Paulo Sérgio. Chega, tira lá atrás o time do Mirassol, vem pra bola, Fabrício girou, o árbitro parou, marcou falta. Juan Renato foi lá na frente para matar a jogada e impedir o contra-ataque. É falta no campo de defesa para o Mirassol bater, Antônio Lupi. E a falta foi do Juan Renato em cima do Fabrício, que é o artilheiro do Mirassol no Campeonato Paulista. Fabrício, camisa 7, já marcou 3 gols no estadual. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel, 70% pelos melhores preços. E vem o time do Mirassol, a batida vai embora para fora pela linha de fundo. Moraes partiu quase na entrada da área, soltou a perna canhota, ela foi embora pela linha de fundo. Por cima, é tiro de meta para Macaca bater. Moraes tabelou com o Souza, camisa número 8, e finalizou. Teve espaço para a sorte da Ponte, ele pegou muito embaixo. Ela passou por cima da meta do Igor Vinhas, que vai para a cobrança do tiro de meta. Na Cirúrgica Popular, álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entrega, chame no zap 999 47 19 80. Visite a loja na Avenida Alberto Medal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Moisés levanta da esquerda para a direita para Podi, colocou para Pedrinho na frente, falta nele, o árbitro parou, marcou, meia direita, campo de ataque, falta para Macaca bater, Antônio Lupi. E agora o Pedrinho foi experiente, né? Dominou a bola, chamou a falta, o Souza todo atrapalhado veio por trás e acertou o camisa 11 da Macaca. Camilo, camisa 10 na bola, ele quem vem para a cobrança. Juan Renato, Ryan e Luizão, as muralhas da Macaca estão dentro da área do Alex Muralha. E daqui a pouco os comentaristas vão falar o início da Ponte Preta na partida. É falta para Macaca, Danilo vai para a bola para fazer a cobrança, toma a posição lá pela meia direita, 9 minutos passados do primeiro tempo. 4 homens na composição da barreira, mais um que fica agachado atrás. Vai para a bola Camilo, autorizado, o meu coração está pedindo gol. Vai para a bola Camilo, partiu, pé direito, bateu, subiu no desvio, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater, Antônio Lupi. Foi confiante para a cobrança o Camilo da falta, mas a bola acabou atingindo um jogador que estava na barreira e se perdeu pela linha de fundo. O segundo escanteio da Ponte no jogo, lado esquerdo. Camilo, camisa 10 na bola. Camilo, camisa 10 na bola para fazer o erguimento lá para dentro da grande área. A Ponte Preta adianta suas fileiras. Momento de expectativa. Autorizado no gol dos portões de entrada, Camilo, pé direito, levantou na área, subiu, tira a zaga, a bola voltou, Pedrinho dominou, arrumou, o espaço não aparece, ele tenta levar e perde. A bola voltou, Leonaldi, queimou pro gol, a bola tocou na defesa, voltou para Moraes. Ele domina, tenta fazer a inversão, vem Juan Renato, corpo um tanto quanto torto, precarizado, mas conseguiu dar conta do recado. Recua para Igor Vinhas, sai jogando lá atrás o time Ponte Pretano. Ryan toca na bola, virando para Juan Renato, recebe na lateral esquerda, levanta, ele aperta a canhota, a bola no campo de ataque para Moisés, ele domina bem, vai para cima da marcação, perfurou a defesa do Mirassol, calibrou pé direito, uma paulada, vai embora para fora pela linha de fundo. Ele leva as mãos da cabeça, uma pancada fortíssima. A bola subiu um pouco, passou lambendo o travessão, que perigo. Por pouco, por muito pouco, Moisés não abre o placar do jogo, Antônio Lupi. E o Moisés é muito liso, ele recebeu a bola na ponta esquerda, foi driblando, que é o seu ponto forte. Tirou 4 jogadores do Mirassol e de fora da área, mandou um chute forte. Por cima do gol do Alex Muralha, tiro de meta para o Mirassol. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, estádio Moisés Lucarelli. Placar do jogo no Majestoso, Ponte Preta 0, Mirassol também 0, Edu. Olha, 22 horas ainda Paulistão, tem Palmeiras e Inter de Limeira. Na Sul-Americana acabou, hein? Corinthians 0, Peñarol do Uruguai 2. Alô, Rodolfo Leme do São Martinho e torcedor da Lusa nos ouvindo aqui lá em Santa Rita do Passa Quatro. Nosso muito obrigado. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 aqui para Campinas e AM 1270 lá para Ribeirão Preto. Estamos em todas as plataformas digitais e também no YouTube. Tomira Moisés no contragolpe, faz a inversão jogando para dentro do círculo central. Pedrinho foi ao solo, marcação pessoal do Souza no Pedrinho, não tá deixando o Pedrinho andar, hein, Antônio Lupi? O Pedrinho já sofreu 3 faltas no jogo, caçado em campo, camisa 11 da Ponte. Juan Renato domina no campo de defesa, aciona Moisés, ele se manda no campo de ataque, soltando para Camilo, dominou, levou na perna direita, cruzou na área, subiu Moraes, tira de cabeça, a bola caiu com Diego Gonçalves, saiu jogando no contragolpe, domina no campo de ataque, tenta a passagem, vai embora o time do Mirassol, lançamento errado, vem Juan Renato para recuar, Igor Vinha saiu dominando com os pés. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 0-0, é tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado e o começo da macaca. Sua análise diz aí CH. Olha, o jogo, Batista, tá equilibrado, mas a Ponte, ela aposta no contra-ataque. O Mirassol tem mais posse de bola, já passou de 65%, mas me parece, pela postura, é isso que diz o jogo em 13 minutos decorridos até agora, que a Ponte está dando a bola para o Mirassol para jogar do jeito que ela gosta, na velocidade. Jogo equilibrado, mas essa estratégia ela pode dar certo. Só a Ponte tem que ser perfeita na marcação. O jogo está movimentado, está interessante. Fabrício bate de perna direita, Ryan chegou, tirou e já armou o contra-ataque com Moisés, dominou na entrada da área, levou com 2 na marcação, ele prende, vem recuando para buscar o espaço, centraliza para Dauan, enfia o pé na bola, faz o lançamento, lateralizando a jogada pela direita para Apodi, dominou, recuou, chama de volta pela meia direita Dauan, ainda mais atrás vem para Luizão pela direita, toca para Ryan, ele domina no campo de defesa, recolhe, leva a bola com a perna direita, desiste de atacar, volta para Igor Vinhas, que sai dominando com os pés, rolando para Juan Renato, ele recebe, rola curtinho, entregando por dentro, vem para Ryan na lateral pela direita para Luizão, pisa na bola, chega a marcação, ele recua lá para dentro da grande área, vem Igor Vinhas dominando, arruma na perna direita para fazer o alongamento da bola para o campo de ataque, toca no círculo central, Paulo Sérgio, dominou, recuando, soltando para Dauan, recua, joga tudo lá para trás pela esquerda e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, Moisés domina, tenta a passagem pela marcação, toca na frente, erra o passe, recupera o Mirassol, a posse de bola vem Fabrício, domina soltando o jogo na frente pela meia direita, vem tentando a passagem, Daniel Borges na ponta direita, sai da ponta, se enfia, vem pela meia para Luiz Oyama, ele domina no ataque, o time do Mirassol vai encurralando a macaca, rolando o Renier, abriu na lateral para Moraes, ele trabalha por dentro pelo lado esquerdo, Diego Gonçalves, volta, solta, centralizado, a bola para Luiz Oyama, meteu o pé direito, abriu na ponta para Daniel Borges, ele domina, mas vem caminhando para trás, rolando, centralizando, entregando para Luiz Oyama, de perna direita, solta o jogo para Renier, é zagueiro, está lá no campo de ataque, abriu para Moraes, levantou direto pro gol, vai embora, surpreendeu, todos esperando o cruzamento, ele mandou direto pro gol, a bola veio caindo rapidamente, passou por cima
Igor Vinha só olhando. E ela foi embora, é tiro de meta para Macaca bater. Apesar de ter a direção do gol, Batista, eu fiquei com a sensação que o Moraes tentou o cruzamento. É provável. Mas a bola acabou criando um efeito e acabou surpreendendo o Igor Vinhas. Para sorte da Ponte, mais uma vez a bola se perdeu pela linha de fundo, mas a impressão que eu tive foi que ele tentou o cruzamento. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 majestoso. Ponte Preta 0, Mirassol 0. Libertadores, Morumbi, primeiro tempo em São Paulo 0. Rentistas do Uruguai 0. Família Marinheiro de Jaguariúna, alô Fran, Hortolândia, Grande Fran e as gêmeas Rafaela e Helena, nosso muito obrigado. Vai mandando aí as suas mensagens, 971021493, 971021493. Luizão faz o lançamento de bola no campo de ataque para Camilo. A bola veio na zaga, Renier recua de cabeça para Alex Muralha. Ele recolhe, já sai jogando lá pelo setor esquerdo com Moraes. Lateral canhoto domina. A Ponte tem uma marcação suave na saída de bola. Ficam só observando. Zagueiros tocando a bola lá atrás. Domina Danilo Bosa. Ele recebe entregando pela direita para Daniel Borges. Volta para Danilo Bosa, ele recebe no campo de defesa, ele perde a direita para Luiz Oyama, volta no Bosa. Bosa toca a bola de perna direita, vem para Renier, ultrapassa a linha da metade do campo, o time amarelo vai ingressando no campo de ataque, abriu na lateral para Moraes, passe errado, vai para a linha lateral. Gleger Zorzin, comecinho do jogo. E aí o desenho tático da partida, como é que joga a Ponte Preta em Gleger? Batista, a Ponte está numa marcação linha média, né? Tá muito bem organizado. Tô gostando da Ponte, tô gostando da postura, os jogadores empenhados. Vê que o Pedrinho tá bem no jogo, Paulo Sérgio dando opções. Quer dizer, o jogo tá equilibrado, mas eu tô gostando da postura da Ponte. A Ponte, até o momento, organizada no jogo. BM Brasil Veículos, compra, venda, consignação, financiamento e muito mais. A BM Brasil Veículos convida você para conhecer todas as suas possibilidades de negócio. Avenida Brasil 1614, Jardim Guanabara, Campinas. Acesse o site bmbrasilveículos.com.br. Ligue 32411133. BM Brasil Veículos. Vem Leonaldi, erra o passe, corrige na sequência Camilo, recupera, recua para Rayan, para Juan Renato, bate de perna esquerda, levanta para ninguém. Dificuldade imensa, né? Ele não é lateral esquerdo, não evolui, fica plantado no campo de defesa e agora meteu a bola para fora, cedendo de graça o arremesso lateral. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, chame no zap 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. E vem dominando o time do Mirassol no campo de ataque. Daniel Borges tentou passe, erra, tira Leonaldi. Sobrou com Camilo, ele recolhe, domina, solta para Paulo Sérgio. Vem na segunda metade do círculo central para fazer o passe lateral para Apodi. Recua para Luizão, de perna direita na frente para Dauan. Toca a bola lá atrás, o time da Macaca. Para Leonaldi, de perna esquerda para Moisés. Ele vem pela ponta canhota, domina, dá uma recuada. Recebe, recua, toca lá atrás para Rayan. Zagueiro domina, bate de perna direita, entregando para Luizão. Luizão tenta a saída lá pela direita na lateral. Acaba intimidado com a marcação próxima, recua para Rayan. Ainda mais atrás para Igor Vinhas, dali para Juan Renato. Ele recebe no campo de defesa, busca o auxílio de Leonaldi. Puxou, arrumou, tentou levantar, toca para fora, para a linha lateral. A bola saiu e o árbitro parou para marcar uma falta no Leonaldi. A falta no campo defensivo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2021, estádio Moisés Lucarelli em Campinas, Ponte Preta 0, Mirassol 0, Edu. Começa hoje, só termina amanhã, 22h15, Ferroviária e Santo André em Araraquara. Alô, Diego, muito obrigado. Dadá de Barão diz que a Ponte ganha com Paulo Sérgio e tudo. E atenção, São Bernardo, parte de cima, o Gui e o Menegildo. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, o som da bola. E vem o Mirassol, lançamento no campo de ataque. Vem lá atrás. Mirassol reclama de uma falta, o árbitro nem tchum. Vem Juan Renato. Bate de perna esquerda, lançando para Paulo Sérgio. Tentou fazer uma parede, tirou o zagueiro Renier. A bola voltou, sobrou com o Dauan. Para Moisés, atrás para Leonaldi. Toca muita bola o time Ponte Bretano pela direita. Recolhe Luizão. Recuando, chamando Rayan. Rayan, último homem da zaga da Macaca, virando pela direita. A Ponte jogando todo ele branco. Vem na bola Luizão, levanta no campo de ataque para Pedrinho. Ele não conseguiu dominar. Tira dele Moraes. Tira com enorme facilidade. Vem Fabrício no contragolpe, tenta girar. Juan Renato chega, não perde a viagem. Falta. Vai ser chamado às falas. O árbitro, inclusive, modulou a voz, até para não parecer assim um tanto quanto arrogante, mas passou a bronca. Falou, ó, seguinte, não vou aceitar mais, hein? Você chegou fortinho lá. Portanto, está advertido verbalmente o Juan Renato. Advertido de forma carinhosa o Juan Renato. Exatamente, né? É isso aí. E foi a segunda falta dele. Por isso o árbitro falou para ele ter mais calma. Na próxima, pinta o yellow card. Domina a bola no campo de defesa, Renier. O time do Mirassol vai ficando com a bola para Luiz Oyama. Ele que jogou na Ponte Preta na última temporada. Pela direita soltando, vem para a bola Danilo Bosa para fazer o passe. Lá na ponta direita, a bola foi tirada, afasta Juan Renato. É arremesso lateral, Daniel Borges vem para fazer a reposição. Autorizado, toca atrás para o zagueiro Danilo Bosa. Ele recua tudo, joga lá para trás. Alex Muralha abandona na sua área de confinamento, sai dominando com os pés, soltando para Renier pela esquerda, trabalha bem por dentro, vem Souza, recorre no campo de defesa, gira pela direita, se manda no campo de ataque, Danilo Bosa faz o passe em evolução para Fabrício, para Daniel Borges, vai tentar o cruzamento, chega, tira Juan Renato, chega ali de forma perdigueira, é o guardião do lado esquerdo defensivo da Macaca, tira, é arremesso lateral, Daniel Borges cobra, tocando para Danilo Borges, ele de perto da direita, soltando para Souza, volta no Danilo Borges, Danilo Borges recua tudo, joga lá para trás, tem um imenso campo para jogar, tá a defesa, a Ponte toda recuada, Alex Muralha, fora da sua área de confinamento, soltando para Renier, volta para Souza. Na frente o time do Mirassol tenta atacar, vem pela meia esquerda, Diego Gonçalves, vai para a bola, pé direito, bateu pro gol, vai embora pela linha de fundo. Bateu de pé direito, Diego Gonçalves, a bola saiu, é tiro de meta para Macaca bater. Me lembrou muito agora a festa junina, Batista, quando vai soltar os fogos, o pessoal fica todo apreensivo e falha, dá aquele traque. Foi o chute do Diego Gonçalves. Boa, boa. Deu um traquezinho fácil pro Igor Vinhas, que só acompanhou a saída da bola pela linha de fundo. E você já esteve numa situação assim, quando a expectativa era sair um rojão forte, e aí saiu só um traquezinho. Ah, Batista. Peido de véia. Sim. O quê? Peido de véia. Domina o time da Macaca, vem pro campo de ataque, Moisés matou no peito, dominou, rolou para Camilo, lateral da grande área, cruzou na área, dominou, Paulo Sérgio limpou o pé canhoto, a bola reboteada, tira lá atrás a defensiva do Mirassol e o Paulo Sérgio, agora o exemplo clássico daquilo que estávamos falando nessa caixa que estávamos batendo aqui. Quando ele dominou, virou para perto da canhota, todos esperavam uma bomba, um rojão, um pombo sem asa, uma paulada, uma cacetada. Saiu um coice de grilo. Um peido de véio. É, isso aí. É um tipo de fogo de artifício, né? Que realmente tem esse nome. Parece um palavrão, mas não é. Lançamento no campo de ataque, Renier, a bola tocou na defesa, Luizão tirou, a bola voltou, sobrou Luiz Oyama, ele domina, vem de frente para o campo de ataque, vira pela direita para Daniel Borges, para Luiz Oyama, tentou dominar, soltou Fabrício, pé canhoto, sentou a perna, Apodi tirou, a bola voltou, Moraes bateu mal.
Vai embora pra fora pela linha de fundo, mas teve um desvio, hein? A bola saiu pela linha de fundo, o árbitro está apontando. É escanteio pro Mirassol bater. O chute do Moraes foi muito mal, só que realmente a bola desviou ali no jogador da Macaca, não consegui identificar em qual atleta e se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe do Mirassol pelo lado esquerdo do ataque. Camisa 10, Cássio Gabriel na bola. Cássio Gabriel vem pra bola, arma perna direita. Time do Mirassol vai povoando a área da Macaca. Partiu Cássio Gabriel, pé direito, levantou a bola fechada. O toque entrou, é gol! Gol do Mirassol! Entra em campo com Danilo Boza. Cobrança de escanteio pela esquerda, Cássio Gabriel. Ele tem uma batida venenosa. Fez o levantamento, saiu mal Igor Vinhas. E aí Danilo Boza subiu de cabeça, jogou a bola pro fundo do gol, empurrou tudo, jogou lá dentro. Abre o placar do jogo no Majestoso. Gol de zagueiro. Zagueiro artilheiro Danilo Boza, camisa 3. Mirassol 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O detalhe do gol fica por conta da indefinição do Igor Vinhas. Sai, não sai, sai, não sai. Quando foi, a bola passou e ficou limpa pro Danilo Boza. De cabeça mandar a bola pro fundo da rede. Danilo Boza marca o primeiro gol dele na temporada. O primeiro do Mirassol no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Mirassol 1. Matéria para o especialista Gleger Zorzin e o Igor Vinhas. Gol do Danilo Boza, 1-0 pro Mirassol. Falhou no lance, né, Batista? Perdeu o tempo da bola. E aí o goleiro, aquela lá, né? Ameaçou sair, voltou, fica difícil. Falha do Igor Vinhas. Belíssimo cabeceio aí do Danilo Boza. 1-0 Mirassol. Tem que ficar um pouco atento, né? Essas bolas é difícil. Ela faz a curva de fora para dentro. Se não tiver o tempo certinho, erra no lance. Errou o Igor Vinhas. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Cássio Gabriel domina, ele que cobrou o escanteio para o gol do Danilo Boza. Ele vem por dentro, rolou para Luiz Oyama, tentou passe, chegou, tirou lá atrás Moisés, a bola vem, pé direito, Daniel Borges bateu! Palma! Igor Vinhas, batida de canhota do lateral direito, Daniel Borges subiu! Trocou de braço e com a palma da mão Igor Vinhas por cima do gol. Jogou para escanteio, escanteio para o Mirassol bater. Caiu na perna ruim do Daniel Borges, mas que acertou um lindo chute. Igor Vinhas salvou a Macaca, Mirassol tem escanteio. Cássio Gabriel na bola. Cássio Gabriel cobrou o escanteio, levantou na área, subiu Luiz Antira, afasta a bola, voltou reboteada com o Mirassol. Domina Luiz Oyama dentro do círculo central, abriu o jogo lá pela ponta canhota, vem pra bola, dominou, ajeitou, levantamento, a bola cruzada pro gol, saiu Igor Vinhas. Pega firme lá atrás, Carlos Henrique, o bate pesado, 1-0, o time da Macaca, pior dos mundos. Já tem a pressão, já tem a aflição, já tem a cobrança da torcida e ainda sai perdendo no Majestoso e a ICH. Estava fazendo até um jogo relativamente controlado a Ponte, esperando o Mirassol, que tinha mais posse de bola e controle da partida, mas o time não tinha falhado até o presente momento. Tomou o gol, falhou o Igor Vinhas e agora é que são elas. A Ponte vai ter que sair para o jogo. E saindo, se expondo, se inverte a situação. É o Mirassol que vem na velocidade. E outro detalhe, você tendo que ir para cima, não esperando, os problemas começam a ficar evidentes. Vamos ver como é que o time vai reagir, mas a coisa fica complicada. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30, quase 31, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Conferindo o placar do jogo aqui na Bandeirantes, Majestoso, Mirassol 1, Ponte Preta 0, Edu. Sul-Americana encerrada em Corinthians 0, Penharol do Uruguai 2. Um abraço pro Venilton do Leonor. Um abraço lá de Bragança, Gledson e Cleiton estão fazendo aniversário, em grande dupla Gledson e Cleiton. Um abraço para vocês, felicidades e saúde. De Rio Claro, o Paulo Agus, de Vinhedo, Furlan. O Marcel lá do Canadá, mandando um abraço pro Ednilson lá de Mogi das Cruzes. E o João do Cambuí, bravo com a macaca. Bandeirantes também na internet, estamos no YouTube, é só você acessar o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nossa, Igor Vinhas saiu jogando perigosamente, a bola passou ali próximo do Lucas. Negócio impressionante, quase o time retoma, o time do Mirassol, mas o contra-ataque é da Macaca. Vem na bola, Moisés, dominou o pé direito, levantou na área, Renier, chega, tira, afasta, a bola sobrou com Souza. Ele domina no campo de defesa, soltando pela esquerda, vem Cássio Gabriel, o time do Mirassol vai saindo lá atrás do campo de defesa, abriu lateralmente o jogo para Diego Gonçalves. Marcação em cima dele é do Dauan, ele para, gira, controla a bola com a perna direita, recua um pouco, chama Moraes pela esquerda, ainda mais atrás pela meia esquerda para Cássio Gabriel, recua, time inteiro do Mirassol está no campo de ataque, inclusive os dois zagueiros. Danilo Boas, autor do gol de cabeça, 1-0, Mirassol vencendo o jogo, abriu para Daniel Borges, ele volta a bola pela direita, a bola tocou no Danilo Boas, é arremesso lateral para Macaca, tem pressa Camilo, cobra soltando no Moisés no campo de defesa, rola atrás, vem no campo defensivo, dominando, ajeitando Juan Renato para fazer passe por dentro, vem para Leonaldi, ele gira de um lado para o outro, todo mundo marcado, não tem opção, recua, toca a bola para Juan Renato, ainda mais atrás vem para Rayan, Rayan também sem nenhuma opção para sair jogando, recua a bola para Igor Vinhas, virando pela direita para Luizão, ele se manda lá para lateral, rola por dentro, vem para Dauan, Dauan é uma espécie de terceiro zagueiro ou quarto zagueiro, já que o Juan Renato também é zagueiro, joga atrás, joga só marcando, 0 de produtividade, bola levantada por Igor Vinhas, Renier, subiu tirando de cabeça, a bola sobrou com Leonaldi, virou pelo setor esquerdo, Juan Renato para Moisés, volta no Leonaldi, pé direito, tentou passe, errou, mais um erro, erros e mais erros de passe, time da Ponte vai se complicando, Mirassol vencendo a partida até aqui. Cássio Gabriel, ele domina no campo defensivo, vem a marcação, recua, toca lá atrás no campo de defesa, sai em Moraes, dominando e virando o jogo da esquerda para a direita, vem para Danilo Bosa, autor do gol de cabeça do time do Mirassol, 1-0 para o time amarelo. Danilo Bosa, ele toca a bola de perna esquerda, virando pela esquerda, vem para Renier na quarta zaga, solta para Souza, vem por dentro, rolando o rasteirinho para Moraes, volta a bola no Souza, ele recebe, domina, ajeita, vai para a bola para fazer o passe, fez a ligação por dentro pela meia para Cássio Gabriel, saiu da marcação, rolou pelo comando, vem a Podi, ajudando os zagueiros para tirar, a bola sobrou com o Pedrinho pela direita, ele perdeu a bola, Moraes dominou, rolou para Diego Gonçalves, vem para a ponta, partiu na velocidade, opa! Pedrinho sem nenhum cacuete de marcação, falta, faz mais uma partida extremamente negativa o Pedrinho, é falta pela esquerda, falta para o Mirassol bater Antônio Lupi. Foi um combo de erros do Pedrinho, o Apodi fez o corte, era para ele sair jogando, perdeu a bola e fez a falta em cima do atleta do Mirassol e ainda recebeu o cartão amarelo, camisa número 11 da Macaca. É falta pelo lado esquerdo, quem tá na bola é o camisa 10, Cássio Gabriel. Cássio Gabriel vem para a batida, é o homem das bolas paradas. 35 minutos, placar de 1-0. E o Mirassol vai adiantando as suas fileiras. O árbitro conversa, bate um papo, fica gesticulando a uma barreira com dois homens. Agora sim está autorizado. Vem para a bola Cássio Gabriel. Vai pra bola, partiu, pé direito, mandou direto, subiu o Luizão, tira de cabeça, expulsa a bola da área,
meteu para fora, para a linha lateral, o Igor Vinhas caiu, desabou, tá sentindo a coxa. Coxa direita, o Igor Vinhas coloca ali na parte de dentro da perna da sua coxa direita, faz um movimento ali com a mão. E por isso o jogo está parado, porque o goleiro, ele tem aí esse benefício, né, de parar o jogo para ser atendido. O Igor Vinhas está caído, houve um choque com o zagueiro do Mirassol na cobrança da falta do Cássio Gabriel. Placar de 1-0, o time do Mirassol está vencendo o jogo no estádio Moisés Lucarelli. E o árbitro vai lá, conversa com ele, pergunta se está tudo certo, tudo ok. Ele sai pisoteando a grama, né? Batendo a sola da chuteira na grama para saber se está sentindo alguma dor. Tá tudo ok com o camisa número 1 da Macaca. Oyama domina bem, saiu da marcação flácida do time da Macaca, batendo pela direita para Daniel Borges. Ele virou para Fabrício, recolhe, vai para cima, partiu, meteu o pé canhoto, levantou na área, cavadinha para Luiz Oyama, a bola veio para a área, Luizão enfia o pé, tira, a bola volta pela direita, Danilo Bosa tocou errado, Juan Renato chegou, tirou, soltando o jogo para Moisés no campo de defesa, ele investe para Pedrinho, partiu pela meia direita, vem Pedrinho, arrumou para a perna canhota, perna boa para Moisés, pé direito, bateu, vai embora. Bateu de pé direito, ele se lamenta, pegou muito embaixo da bola, ela subiu muito, foi embora pela linha de fundo, sem perigo, é tiro de meta para o Mirassol bater. E o Moisés está chamando a responsabilidade, está saindo do lado esquerdo, pedindo a bola, ele foi quase do outro lado para receber essa bola, só que na finalização, mais uma de fora da área, acabou mandando por cima do gol do Alex Muralha. Olha, é o seguinte, eu não faria não, né, o que o Fábio Moreno fez, né, colocou Pedrinho no jogo, eu colocaria o Niltinho. Ah, mas o Niltinho não aguenta. Mas quanto que ele aguenta? Aguenta 30 minutos? Coloca o cara, joga até quando dá. Na briga, quem dá o primeiro soco leva uma imensa vantagem. Se a Ponte coloca o Niltinho e ele colabora, ele é mais jogador do que o Pedrinho. Ele é mais lépido, é um jogador atirado, ele realmente vai para cima. O Pedrinho, não sei o que acontece, muito tímido, sabe? Alguma coisa não acontece, não gira com o Pedrinho. Não faria o que fez o Fábio Moreno, não. E agora a situação está muito pior porque está perdendo. Moraes domina para o Mirassol, levanta na área. Subiu, Luizão tira, Moisés pega o rebote na entrada da área, no campo de defesa, está cercado. Vem o Luiz Oyama, dá o primeiro combate, ele recua. A bola sobrou com o Juan Renato na frente para Camilo, ele gira em cima de dois na marcação, falta. O árbitro parou, marcou falta para a Ponte Preta bater Antônio Lupi. A falta foi do Souza, camisa número 8, matou o contra-ataque da Ponte, falta já cobrada, Luizão com a bola. Luizão domina no campo de retaguarda, centralizando lá atrás na quarta zaga. A bola vem para Ryan, para Juan Renato. Ele domina no campo de defesa, volta no Ryan, enfia o pé canhoto, abriu pela direita no campo defensivo. Trabalha, vem Luizão, recolhe, domina, perna direita, a marcação chega, ele recua, tocou lá para dentro da grande área. Vem para a bola, Igor Vinhas, levanta no campo de ataque, Renier tira de cabeça, a bola voltou no Camilo, ele dominou e abriu pela esquerda para Moisés. Recolheu, dominou, levou. Dois na marcação, fica difícil, não consegue penetrar, recua, Juan Renato dominou, está solto no campo de ataque, volta a bola no Moisés, para Camilo, lateral da grande área, pé canhoto, bateu cruzado, a bola acertou, Oyama vai embora. Tocou na barriga do Luiz Oyama, escanteio para Macaca bater. O Camilo apareceu como elemento surpresa, furando as linhas defensivas do Mirassol, recebeu o passe, só que no cruzamento a bola explodiu no Oyama. Camilo com a perna direita vai para a cobrança do escanteio, camisa 10 da Ponte. Camilo vem para a bola para a cobrança de escanteio, placar de 1-0 Mirassol, 40 minutos, primeiro tempo. É no gol dos Portões Monumentais. Pé direito, Camilo levantou na área, subiu, toca de cabeça, vai embora. Paulo Sérgio meteu a bola de cabeça, ela deu na trave e foi embora para fora pela linha de fundo. Subiu Muralha, mas não acertou, ela deu no travessão, explodiu e foi embora pela linha de fundo. Paulo Sérgio agora trabalhou bem de cabeça,
mas falta-lhe a sorte. A bola explodiu no travessão, é tiro de meta para o Mirassol bater. A situação do Paulo Sérgio está complicada nesse início de temporada 2021. Cabeçada no travessão, Alex Muralha, quando viu, a bola já estava saindo pela linha de fundo, quase a Macaca empata no Majestoso. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e bang e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Avenida Alberto Medal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41,5 primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Majestoso, Mirassol 1, Ponte Preta 0. Olha, Morumbi Libertadores, gol do São Paulo, hein? Pablo, 42, primeiro tempo, São Paulo 1, Rentistas do Uruguai 0. Alô, Daniel Barnabé, grande contador, hein? É contador de profissão, não é de caso não, hein? Daniel Barnabé, a esposa Fabiana, os filhos Juan e o Cauã. Alô, Vado do Nova Europa, Daniel Del Vecchio de Jundiaí, o Fiapo da velha guarda, torcida jovem. Alô, Galo do 1860, os meias e volantes se mexem pouco, aí fica difícil, dificulta. Carlos de São Paulo, Godoy de Valinhos, Adilson do 6311 e Anderson e Miriam Bazanelli, nosso muito obrigado. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, o som da bola. Batista. 42 minutos passados, pois não? Não, Batista, só para dizer, a postura da Ponte tem que mudar um pouquinho, tá? A gente percebe que em alguns momentos o Apodi passa a ser um atacante lá pelo lado direito, né? Na recomposição ele vem ali fechar a primeira linha. Dá para mudar. A gente tá vendo uma certa amplitude, principalmente na saída de bola. Os três zagueiros abrem, tá correto isso. Agora, dá para adiantar um pouco mais a marcação. O Moisés vem fazer aqui a recomposição pelo lado esquerdo. E você pode jogar com o Apodi aberto por lá. Segura um pouco mais o Leonaldi e faz aí 3 zagueiros com os 2 laterais espetados. E esse lateral pelo lado esquerdo seria o Moisés, para fazer uma espécie de atacante vindo até o meio de campo e ir recompondo. Então dá para fazer isso, é só ajustar. A Ponte, na minha opinião, não sentiu o gol. Continua, só que precisa mudar um pouquinho a estratégia. Jogar um pouco mais em cima do Mirassol. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Olha. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Leonaldi domina, recua, chama do Juan Renato ainda mais atrás, vem para Rayan, de perna direita soltando, na frente para Dauan. Dauan gira, solta a bola pela direita, Paulo Sérgio volta no campo de defesa para buscar, toca na lateral para Apodi para Dauan, virando pela meia canhota, vem Aldi, um toquinho de perna direita, abriu na lateral, recolheu, ajeitou Camilo, recua ainda mais, toca a bola em cima da risca da metade do campo, vem para Rayan. Rayan pela direita para Luizão. Luizão recebe na perna direita, ameaça sair, refuga. Agora saiu, pé direito, cruzou na área em cima do zagueiro. Chega, tira lá atrás, afasta o Mirassol e vem pro contragolpe, placar de 1-0, tá ganhando o jogo. Fabrício, lançamento para ele, não conseguiu chegar, vai para a linha lateral. É arremesso no campo defensivo, arremesso para o time da Macaca bater. 45, você ouviu o toque, 1 minuto, mais vai no additional time. Vamos a 46, 1-0, o time do Mirassol tá vencendo a partida. Leonaldi na frente, se manda. Moisés tentou levar em cima da marcação, tentou a passagem, recupera a posse de bola. Vem no contragolpe, domina Fabrício, faz o lançamento na frente, pela direita Juan Renato. Vem de cabeça, a bola subiu, ele tirou de novo de cabeça para Dauan, erra o passe. Um passe curto, ele conseguiu errar.
errar. Vem Lucas para dominar, Pedro Lucas. Ele recebe, toca atrás pela direita, Daniel Borges. Bateu cruzado na entrada da área, vem Luizão, tirou, arrumou. De perto a canhota, tira dali, mas erra o passe, vem Luiz Oyama. Parou no peito, dominou, carregou em cima da marcação e recua para a primeira metade do círculo central. Renier para Moraes, o lateral vem por dentro pela meia, toca atrás pela meia esquerda para Carte, 1-0. Tá vencendo o jogo, o time do Mirassol vai terminar o primeiro tempo. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina a primeira etapa do jogo. Danilo Bosa de cabeça, escorando um cruzamento na cobrança de escanteio de Cássio Gabriel. Mirassol 1, Ponte Preta 0. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, muito obrigado, meu grande amigo Batista. Um abraço aqui para o José Coppola, né? Meu amigo José Augusto Coppola. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E gol do Atlético Goianiense lá no Chile, Sul-Americana. Palestino 0, Atlético de Goiás 1. Estamos no primeiro tempo. Oi, Lupe! Oi, Edu. A gente vai ouvir aqui o Danilo Bosa, que marcou o gol do Mirassol. Por enquanto, o gol que vai dando a vitória para a equipe do Mirassol por 1-0. Uma falha do Igor Vinhas. E o Bosa fala a respeito desse gol e comportamento da equipe. Cobrar a gente, né, para o nosso melhor. E a gente não pode baixar a guarda, né? Não que a gente esteja ganhando, a gente tem que melhorar e procurar errar o menos possível para poder sair com a vitória aqui. Aí o Danilo Bosa, camisa número 3, zagueiro da equipe do Mirassol, falando a respeito do lance do gol e o comportamento da equipe no primeiro tempo. A princípio, ninguém da Ponte Preta vai falar a respeito desse primeiro tempo. O Rayan vai falar a respeito desse primeiro tempo. Tá com a máscara errada, hein, Rayan? Pessoal do Ministério Público. Bola parada, a gente tá trabalhando, a gente tá ficando com a posse. A gente teve algumas chances ali, até com a bola parada também. Mas ter um pouco mais de calma no segundo tempo aí pra gente poder fazer valer esse jogo dentro de casa, né? Rayan, zagueiro da Ponte, pedindo um pouco mais de calma em relação ao comportamento da equipe, porque a Ponte vai perdendo mais uma em casa. 1-0, Danilo Bosa marcou o gol do Mirassol, Edu. Ó, eu vou rapidinho aqui, só umas 3, 4 aqui. Fábio Moreno fora, time ridículo, é o 3366. Edu, se fosse com isso pro derby, estamos ferrados, hein? É o 30-35, Ponte levando o sufoco do poderoso, fortíssimo time do Mirassol. E indaga aqui o 7766, sou Ramiro do Bosque. Esse time da Ponte pega a bola e olha pra trás, time caranguejo, só joga de lado. Quem é? Ramiro do Bosque. Só mais um pouquinho aqui de leve. Muito obrigado ao casal que ouviu aí. Aqui é o Júnior, da RJ Jardinagem, ouvindo a gente lá na região do Campo Grande, né? Muito obrigado. Entra com Robinho e Thales o segundo tempo. Técnico não enxerga. Reinaldo Ebert, Vila Itapura. Vamos lá, CH. Ponte joga com Igor Vinhas, Apodi, Luizão, Rayan e Juan Renato na lateral esquerda. Tauan, Leonaldi e Camilo, Pedrinho, Paulo Sérgio e Moisés. E o gol foi aos 29, gol do Daniel Borges. Ponte 0, Mirassol 1. Bom, enquanto a Ponte apostou no jogo reativo, que é esperar o Mirassol, que tinha até quase 70% de posse de bola para jogar no contra-ataque, as coisas estavam controladas, não estavam bem. Era arriscado, mas o time até aquele presente momento tinha uma postura defensiva interessante, estava marcando direitinho. Eu sei que é muito difícil para o torcedor da Ponte olhar o seu time sendo dominado pelo fortíssimo, entre aspas, Mirassol. Mas foi uma proposta de jogo. O que não dá é de novo para tomar um gol de falha do goleiro, não é? Então, a partir do gol do Mirassol, a Ponte teve que tomar a iniciativa do jogo para tentar empatar. Aí começa a ficar absolutamente escancarada a dificuldade da Ponte. O Camilo está sendo marcado homem a homem pelo Souza, ele não consegue jogar, nem respirar, não é? Lá na frente só tem um lúcido, que é o Moisés. O Pedrinho está tropeçando na bola, o Paulo Sérgio está tropeçando na bola, e para sair jogando com os dois volantes não têm característica de olhar para frente e levar essa bola para os atacantes ou rasgar a malha de marcação do Mirassol. Eles só jogam de lado. E aí escancara o quê? A falta de qualidade técnica do time. Você sai jogando, você joga para trás, tem dois zagueiros, fazem ligação direta.
Você pega a bola, domina. Eu tô falando do Dauan e do Leonaldi. Joga no lado esquerdo, tem quem? Juan Renato. Do outro lado, o Apodi muito marcado. Não tem jeito. Com essas peças dentro de campo, não há jeito de você conseguir construir algo com qualidade. A primeira providência que ele tem que tomar é mexer em um dos volantes para melhorar a qualidade técnica da saída de bola. Essa é a primeira providência. Outra providência, ele tem que tirar do jogo o Pedrinho para colocar o Niltinho. Ele tem que colocar o menino Robinho. Sabe por quê ou não? Porque o Robinho vai infernizar, a marcação tem que subir. Agora a Ponte não pode deixar o Mirassol mais com posse de bola. A Ponte tem que subir a marcação, pôr o Robinho, que é garoto, para aguentar correr atrás dos dois zagueiros que vão sair lá de trás. Tem que voltar pressionando. Se não mexer nas peças, não adianta mudar a maneira de jogar. Porque o problema é técnico, individual. O Dauan é um zagueiro disfarçado de volante, o Leonaldi está com as pernas trêmulas, então é jogo pro Thales, pro Niltinho, pro Robinho. Ele tem que fazer 3 no mínimo para mudar o status do jogo. É o que eu faria. Tiraria o Paulo Sérgio, poria o Robinho. Tiraria o menino Pedrinho, colocaria o Niltinho. E tiraria um dos volantes para colocar Thales ou alguma novidade por dentro. Um cara que carregue essa bola para lá. Porque no lado esquerdo, ele não vai tirar o agora para colocar o Yuri, né? O Yuri está completamente desmoralizado na mão do Fabinho. Ele perde a posição para um zagueiro, não vai tirar o zagueiro agora e colocar ele. Né? Então, a situação que estava mais ou menos razoável ficou complicado. O Mirassol não é um super time, mas vou repetir. Se o técnico não mexer no time agora, no intervalo, difícil mudar status da partida e a condição do jogo no geral, viu, Edu? Deixa eu correr aqui mais um pouquinho aqui. Fábio Moreno fazendo uma força enorme para ser demitido. Alô, Zé Maria, do Flamenguinho do Cambuí. Edu, coisa, dureza, hein? Dureza, Zé Maria. Falar pra você, hein? O terceirinho do Flamenguinho jogava melhor, viu? Ivan tem feito falta. Igor Vinhas falhou contra o Bragantino, São Caetano e hoje. Boa noite, Edu. A impressão que fica é que os jogadores da Ponte jogam somente para não cair. Edu, é muito triste ver a Ponte com esse amontoado sem padrão. Diz aqui o 3491. Que falta faz o Ivan. Diz aqui o 5635. Enquanto tiver essa diretoria, a Ponte não tem jeito, eu desisto. Gente, muito obrigado, é muita mensagem aqui. Olha, intervalo São Paulo 1, Rentistas, Uruguai 0, Libertadores, Sul-Americana acabou, Corinthians 0, Penharol 2. Em andamento na Argentina, primeiro tempo, Lanús 0, Grêmio também 0. Primeiro tempo no Chile, Palestino 0, Atlético Goianiense 1. No Paulistão, 22 horas tem Palmeiras, Inter de Limeira, 22h15, Ferroviária e Santo André. E já Gleger vai falar intervalo, Ponte 0, Mirassol 1. Lá, 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 lá. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Precisando abastecer? Não esqueça que o mais importante e seguro para você e seu automóvel é a qualidade do combustível. Auto Posto Flamingo proporciona, além do rígido controle de qualidade, bandeira Shell. Ah, e tem mais! Você, taxista e motorista de aplicativo, cadastre-se conosco para obter preços especiais. Aceitamos todos os cartões de crédito, além do Sem Parar e Shell Box. Auto Posto Flamingo, Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Note bem, não é bandeira branca. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Sim, o negócio é o seguinte, vamos lá, intervalo, 10 minutos, hein? Lance 1 aí, por favor, lance 1, o Moisés de uma arrancada, a Ponte atacando para o gol de entrada, mas com raiva, ele carrega, corre, sai de 3 e dá um chutaço, hein, Batistão? Recebe na lateral esquerda, levanta, ele penta a canhota, bola no campo de ataque para Moisés, ele domina bem, vai para cima da marcação, perfurou a defesa do Mirassol, calibrou, pé direito, uma paulada, vai embora!
Pra fora pela linha de fundo. Marquinhos Paulada chutou com uma raiva. Alô, Carlos de Rolândia, Paraná. Seu Edu, coloca o Papa Faê, melhor do que o Paulo Sérgio. 26 minutos, um escanteio vai ser cobrado, hein, Batistão? Time do Mirassol vai povoando a área da Macaca. Partiu Cássio, Gabriel, pé direito, levantou a bola fechada. O toque entrou, é gol! Gol do Mirassol! Entra em campo. Danilo Boza, cobrança de escanteio pela esquerda, Cássio Gabriel, ele tem uma batida venenosa, fez o levantamento, saiu mal Igor Vinhas. Goleiro não confia na defesa, defesa não confia no goleiro e o técnico infantil perdido, assinado Elber do Jardim Olina, né? Olha, lance 4, por favor, lance 4. Escanteio, 40 minutos, vai Paulo Sérgio, força Paulo Sérgio, vai meu filho. Pé direito, Camilo levantou na área, subiu, toca de cabeça, vai embora. Paulo Sérgio meteu a bola de cabeça, ela deu na trave e foi embora pra fora pela linha de fundo. Gol de entrada, Camilo cobrou escanteio, Paulo Sérgio no travessão, hein? Ponte já era pra estar perdendo demais, hein? Se perder em casa de novo vai se tornar vergonhoso, diz aqui o 53-57. Deixa eu ver aqui, ficou claro que Fábio Moreno precisa sair urgente. Marcos de Serra Negra, nosso muito obrigado. Intervalo, hein? Ponte 0, Mirassol 1, 21h59. Atenção, anunciando agora, 21h59. Eu tava fazendo uma cerinha aqui, deu pra engolir, galera? Deu. Então nossa, vamos lá. É maravilhoso esse lanchinho, esse pãozinho do Edu aqui é fantástico. Sim. Olha, Edu, daqui a pouco você chega aqui, Lu, porque o negócio tá bom demais aqui, viu? Olha, Edu, eu primeiro faria uma mudança pro segundo tempo. Tiraria o Pedrinho e colocaria o Thales. Essa é a primeira mudança que eu faria, para mudar o jeito de jogar. A gente percebe em alguns momentos da partida que a Ponte, principalmente quando tá na saída de bola, os três zagueiros, né, dão amplitude, né, para fazer a saída de bola, a saída de três, a famosa saída de três. E aí, o Moisés, a gente percebe que vem ali na linha do meio de campo ali para fazer uma espécie de ala do lado esquerdo e o Apodi lá pelo lado direito. Então a gente percebe que o Fabinho deve ter treinado essa saída e em alguns momentos, olha, na hora que nós estivermos com a bola, vamos dar amplitude pelos lados, né, espetando um pouco mais o Apodi, trazendo o Moisés aqui para... Porque aí ele cria aquela dúvida se o ponta aberto marca a saída de bola, se ele marca o Moisés, e o lateral a mesma coisa. Então, tem essa movimentação, esse desencaixe de marcação. Então, ficaria interessante você colocar um homem a mais no meio. Por quê? Porque a gente vê a dificuldade que está o Camilo jogando ali com muita dificuldade. Muita dificuldade. Ele não consegue se movimentar, ele não consegue sair no espaço vazio, porque está muito congestionado. E as melhores jogadas de ataque da Ponte foram pelos lados, com o Moisés e também com o Apodi. Então, por isso que eu mudaria a plataforma, mudaria o esquema, povoaria um pouco mais o meio de campo, para ter um pouco mais de mobilidade, para ter um pouco mais de espaço e para que o Camilo divida um pouco essa marcação do Camilo, porque está muito congestionado. Então coloca o Thales ali para ter o desencaixe e aí automaticamente você consegue ter um pouco mais de liberdade pelos lados. Então essa é a mudança que eu faria, prepararia o Niltinho numa possível entrada aí no lugar do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio hoje dá mostra de que está, né, melhor no jogo, um pouco mais ligado, um pouco mais esperto, teve aquela cabeçada na trave, ou seja, deixa ele um pouco mais, né, dá um pouco de confiança e deixa um pouco mais. Agora, precisa adiantar um pouco mais a marcação, subir um pouco mais as linhas e tentar, na saída de bola do Mirassol, pressionar ali, porque é ali que nascem as jogadas. E é ali que o Mirassol inicia as jogadas de ataque. Então sobe a linha, dificulta um pouco mais, né? Vai ter que subir de qualquer jeito, porque tá perdendo o jogo, vai ter que jogar em cima do Mirassol. E parece que o Niltinho vem aí, né, Lupe? E no lugar do Pedrinho.
Tá bom, mexeu bem. O Niltinho em alguns momentos... Locatelli também, hein? Não entendi. Locatelli também, tá o Dauan, então o Leonaldi. Leonaldi deve ter ficado no vestiário, eu vou confirmar, mas o Locatelli também tá no jogo. Eu gosto da mudança no Pedrinho, tá? O Pedrinho não estava bem no jogo mesmo, tinha tomado cartão. Vamos ver o que na prática, como é que fica a Ponte, mas eu ainda jogaria com os 3 zagueiros e dava amplitude para os lados. Carlos Batista. A opinião em dose dupla aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo pronto, vai começar a etapa final. Saída de bola pertence ao time do Mirassol. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. Foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca. Toca na bola, abriu na ponta canhota, domina Moisés, sai da marcação, se manda, vem para a entrada da grande área para Camilo, voltou a bola pela meia esquerda para Locatelli, para Dauan, toca mal, executado o passe pela esquerda, vai sair lá atrás, dominando o time do Mirassol. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. E vem dominando Daniel Borges, rolou para Pedro Lucas, pé direito, bateu, vai embora! Igor Vinhas! A batida cruzada, numa arrancada excepcional, partiu Pedro Lucas lá pela direita, recolheu na área e mandou uma paulada, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Saiu pela linha de fundo em escanteio o Igor Vinhas com a ponta dos dedos. Não, o árbitro mandou cobrar o tiro de meta para Macaca. Antônio Lupi. No chute do camisa número 7 do Fabrício, eu tive a sensação que o Igor Vinhas deu um leve toque. E vai lá. E vem Cássio Gabriel na área, saiu jogando errado a ponte, pé direito, bateu, desvia, vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para Macaca, é escanteio para o Mirassol bater. Saiu jogando errado o Juan Renato e com isso a bola caiu nos pés do Cássio Gabriel, camisa número 10, que foi travado na hora da finalização. E é o próprio Cássio Gabriel, camisa número 10, que vem para a cobrança do escanteio. 2 minutos e 20, etapa final, placar de 1-0 pro Mirassol. Cássio Gabriel vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio, ele bate com efeito, meteu o pé direito, a bola direta pro gol, desvio, vai embora. Para fora pela linha de fundo, fica gritando Moraes, dizendo que houve um toque na defesa, mas o árbitro marcou tiro de meta para Macaca bater. E a bola pegou por último no Souza, camisa número 8, foi ele que tentou o cabeceio ali meio com o ombro, com a cabeça. A bola subiu e pegou no ferro de sustentação da rede do Igor Vinhas. E a Macaca mudou, confirmando as alterações. Batista, 18, Leonaldi ficou no vestiário. 8, Vini Locatelli está no jogo. E o Pedrinho, com cartão amarelo e também estava mal no primeiro tempo, ficou no vestiário com a 11. Niltinho, 7, está no jogo. Essa alteração, ela tinha que ser ao contrário, né? Se ele tivesse entrado com o Niltinho, essa era a escalação, entra com o Niltinho e tenta fazer um gol de qualquer jeito contra a equipe do Mirassol. Se o Niltinho não aguentasse o segundo tempo, aí ele poderia tirar o Niltinho, mas não colocar o Pedrinho. Colocar o Thales. Ah, mas o Thales não é canhoto, não joga aberto, não sei o que, não sei o que lá. Olha, o jogador, quando está bem, futebol é meritocracia. Quando o jogador está indo bem, o Thales entrou bem em todas as partidas, com exceção do jogo contra a Inter, que ninguém foi bem. Mas ele sempre entra e ele sempre acrescenta. Então o que adianta você ter elenco? Aí no mundo do futebol, né, todo mundo fala, tem que ter elenco, que ganha o campeonato é o elenco, que se classifica é o elenco. Aí tem o elenco e o treinador não usa.
Então, o que o árbitro tá marcando, hein? Ele parou ali, chamou a atenção. O VAR vai no VAR para ver o que é que aconteceu, hein? Acredito que foi um toque no braço do Luizão quando ele subiu com o Souza. Um toque de braço do Luizão. Ele vai ver se foi pênalti. Toque de braço, vai ver se foi pênalti pro Mirassol. Bem, para você, CH, achou que houve o toque de braço? Foi pênalti? Olha, eu não, em tempo real, não vi não, Batista. Só eu posso mudar de opinião, mas eu não vi. Em tempo real, não. E para você, Gleger? Batista, estamos tendo a imagem agora que a bola bate no braço do Luizão. Ele vai dar o pênalti então, hein? O número 8 aí do Mirassol pede o toque de escanteio porque ele sente que não toca na bola. É o toque na mão do Luizão que joga a bola para fora. A imagem é clara, ó. Não sei não, hein? É interpretativo. Pode ser que ele dê o pênalti. É um lance muito difícil, né? Mas é difícil subir com o braço abaixado. Não, também, a imagem é inconclusiva. O toque não é claro. Ele está com a mão levantada, sugere que a bola bateu no braço, mas não acho que... marcou pênalti. É pênalti para o Mirassol. Vai dar cartão amarelo. Alegou toque de braço, embora para mim a imagem não é conclusiva. Luizão toma cartão amarelo e, portanto, o pênalti para o Mirassol, Antônio Lupi. Ele subiu com o braço ali no ombro do Souza, a bola acabou pegando no braço, o VAR chamou, o árbitro analisou e na visão do Vinícius Furlan, o Luizão acabou colocando o braço na bola. É pênalti para o Mirassol, cartão amarelo para o Luizão. Camisa 9, Pedro Lucas, já está com a bola no braço. Olha, aquela reclamação do Souza, então, não era o escanteio. Ele estava reclamando isso, né? Que houve o toque de braço, o toque de mão do Luizão. É pênalti para o Mirassol. Vai para a bola para fazer a cobrança. Pedro Lucas no centro do gol. Igor Vinhas. Agora é a sua vez de se redimir, Igor Vinhas. Igor Vinhas falhou no primeiro gol, o único gol até aqui do Mirassol. No primeiro tempo, autorizado, Pedro Lucas não sai da área, partiu, pé direito, bateu, é gol! Gol do Mirassol! Meu coração entra em campo com Mirassol. Na marca de 6 minutos passados, segundo tempo, Pedro Lucas, camisa número 9, cobrança de pênalti. Ele partiu, foi pra bola, bateu firme de perna direita. Igor Vinhas adivinhou o canto, pulou pro canto baixo esquerdo. A bola entrou no cantinho, passou lambendo o poste por dentro e tocou na lateral da rede. Gol do Mirassol, é o segundo. Mirassol 2, Ponte Preta 0 e o detalhe no gol vai ser o Antônio Lupi. O camisa de número 7, o Pedro Lucas, né, acabou batendo o pênalti, 9, perdão, e bateu bem demais. O Igor Vinhas até acertou o canto esquerdo do goleiro da Macaca, mas a bola morreu no fundo da rede. Pedro Lucas marca o terceiro gol dele no Campeonato Paulista, o segundo do Mirassol no jogo. Tá no placar do majestoso Ponte 0, Mirassol 2. Domina, vem pro jogo Paulo Sérgio no campo de defesa, reclama de um pisão no pé, o árbitro parou, marcou falta. É falta para a Macaca bater. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, 2-0 pro Mirassol. E agora, hein, CH? E olha, a Ponte sai jogando errado o Mirassol. Camilo dominou, rolou para Moisés, limpou o pé direito, bateu a bola prensada. Voltou, não conseguiu dominar. E aí, CH? O treinador mexeu errado, né, Batista? E mexeu de maneira insuficiente. O Locatelli não era o jogador para ter entrado no jogo. O cara era o Thales. Tá muito claro isso. O Locatelli teve 3, 4 oportunidades. Em todas ele foi mal. Então, tem que melhorar a saída de bola. Só que agora, tomando um gol com 8 minutos, 7 minutos do segundo tempo, tá 2-0, o time vai ter que ter muita força psicológica para poder equilibrar as ações do jogo. Lamentável, né, o comportamento, e os 2-0 do Mirassol são absolutamente corretos.
de um time que está jogando direitinho, determinado e com muita inteligência. Niltinho recolheu o pé canhoto, levantou na área para Moisés. Ele estava de costa para o gol, até pensou em dar uma bicicleta, mas a bola veio muito em cima do corpo dele, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Mirassol bater. Cruzamento do Niltinho, e era o Paulo Sérgio que estava por ali, reclama de um toque, mas não foi nada. Tentou uma bicicleta todo torto, caiu no chão, atrapalhado. Tiro de meta pro Alex Muralha. Entregue a sua declaração do imposto de renda no prazo de forma rápida e segura com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Confira mais informações do site contabilcb.com.br. Domina Camilo, recebe no campo de ataque, volta a bola pela meia esquerda. Vem para Locatelli, faz a inversão de jogo para Podi. Recebeu o pé direito, levantou na área, subiu Daniel Ponce de cabeça, expulsa a bola da área. Chegou lá atrás, tira, afasta Diego Gonçalves, dominou, tocou o árbitro, parou, marcou falta do Luizão. É falta no campo defensivo, falta para o Mirassol e atenção torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta perdendo o jogo. Mirassol 2, Ponte Preta 0. Olha, Allianz Parque, Palmeiras, Inter de Limeira, primeiro tempo 0-0, 22:15 tem Ferroviária e Santo André. E na Libertadores, segundo tempo Morumbi, hein? São Paulo 1, Rentistas do Uruguai 0. Conosco o Antônio José, o Ramiro do Bosque e o Edilson do Jardim Flamboyant. Olha, o critério para entrar como titular no time da Ponte é jogar mal. Então, jogou mal, beleza, garante uma vaga aí no time do Fábio Moreno. É isso que acontece. Porque, veja, Paulo Sérgio, meu Deus do céu, não sei o que aconteceu, hein? A casca é do Paulo Sérgio, mas o miolo é um outro jogador, não tem nada a ver com aquele jogador que foi o segundo maior artilheiro da temporada passada. Aí Locatelli não fez um jogo bom pela Ponte desde quando chegou. Esse cara enganou nós. Quando ele veio, aprovação imediata. Opa, vai contratar o Locatelli, aquele da Chapecoense, é bom jogador. Chegou na Ponte, também é outro, né? Que a casca por fora, assim, o verniz, é aquele da Chapecoense. Agora o miolo, parece, sabe aqueles bonecos, aqueles bonecões? Então o bonecão tem sempre um miolo lá, né? Que é uma pessoa, um homem, uma mulher, alguém que está dentro do bonecão. Então por fora é o Locatelli, mas por dentro não joga absolutamente nada. Pedrinho não convenceu, infelizmente não fez uma única partida até agora, durante todo o Campeonato Paulista na gestão técnica do Fábio Moreno. Tem vaga de titular. E Yuri, para tirar o Yuri do time da Ponte foi o parto do porco espinho. Foi muito difícil. Mas não tinha opção, não tinha reserva. Ia colocar o Jean Carlos e ele se machucou. Olha, hoje o Fábio Moreno não está experienciando a colocação do Juan Renato na lateral esquerda. E vem o time do Mirassol, a bola acabou, o campo foi embora para fora pela linha de fundo. Não conseguiu chegar Pedro Lucas, é tiro de meta para Macaca. Então veja quantos jogadores eu falei aqui que são péssimos. Péssimos. E o Fábio Moreno vem mantendo aí como titular. Então adianta, gente, ter elenco. Olha, esse menino aí, né, o que veio do São Paulo, Marco Júnior, gostei dele lá em Ribeirão Preto, fez uma boa partida lá, improvisado como lateral direito. Nunca mais ganhou nenhuma oportunidade. Ele estava contundido, ô Lupe? Ele estava com Covid. Qual? Covid? Mas Covid? Quanto tempo demora uma Covid? 10 dias? 10 dias. 10 dias. 14 dias? No máximo. Pô, o cara não teve mais nenhuma oportunidade. Com um monte de gente jogando nada, jogando pedrinha. Ridículos. Bola levantada na área, chega lá atrás, Rayan para afastar. Luizão foi empurrado por trás.
Chegou Fabrício, empurrou pelas costas o Luizão. É falta lá dentro da grande área, falta no campo de defesa. Gleger Zorzinha, a Macaca está perdendo. E agora, hein, Gleger? Batista, mas a estratégia é muito ruim, né? A estratégia da Ponte é a mesma do primeiro tempo. E agora piorou um pouco mais, porque o emocional foi lá embaixo. Olha o Mirassol aí, ó. Mirassol dominou, vem Pedro Lucas, pé direito, bateu com os pés, Igor Vinhas. Chega, tira, a bola voltou, tentou dominar o time da Macaca, a bola vai embora para fora. O toque do Paulo Sérgio, a pressão. Time do Mirassol chapiscando forte o muro da Macaca, a bola foi embora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Mirassol bater. Boa defesa do Igor Vinhas com os pés na finalização do Pedro Lucas. Na sobra, o Daniel Borges chutou em cima do Moisés. Tem escanteio o Mirassol, Cássio Gabriel na bola. Cássio Gabriel vem para a cobrança de escanteio para o time amarelo de Mirassol. Pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Luizão de cabeça, a bola volta, sobra reboteada pela direita, Daniel Borges cruzou na área, toque de cabeça, subiu Pedro Lucas, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, errou a cabeçada Pedro Lucas. É tiro de meta para Macaca bater. Tive a sensação que o Pedro Lucas foi atrapalhado pelo Danilo Bosa, zagueiro que marcou o primeiro gol do Mirassol. Também estava dentro da pequena área tentando o cabeceio. Tiro de meta para o Igor Vinhas. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Estamos além do AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Também na internet, em todas as plataformas digitais, no Facebook e também no YouTube. Domina o time da Ponte pela direita, vem Niltinho, ele batalha pela posse da bola, ganhou, caiu, tomou uma pancada, levantou. Olha, ele encarou, hein? Ele encarou o Niltinho, que não é tão alto assim. O Diego Gonçalves é mais alto do que ele. Agora ele volta, pede desculpas na paz. E aí deu uma passadinha na mão da cabeça, na cabeça do Diego Gonçalves. Tá tudo certo, hein, Lupi? Tá tudo certo, mas eu fiquei assustado com o quarto árbitro, que tá com a placa na mão e saiu para separar a briga. Eu pensei que ele fosse dar uma placada na cabeça dos jogadores. Quando muda a Ponte Preta, 9, Paulo Sérgio tá indo embora. Paulo Sérgio com a 9 tá indo embora. E 90, Bruno Michel tá no jogo. Bruno Michel com a 90 tá no jogo. O Yuri também acabou entrando. Já confirmo no lugar de quem? Acredito que foi do Luizão. Luizão, camisa número 3, foi embora. E o Yuri com a 16 está no jogo. Saindo, portanto, Luizão e entrando Yuri. E Yuri, camisa número 16, recompõe o sistema defensivo. Com o Juan Renato indo para a quarta zaga, Rayan na zaga central e o Yuri entrando na lateral esquerda. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. Placar de 2-0, o time do Mirassol está ganhando o jogo, tem a posse de bola lá pela ponta direita. Vai Fabrício, ele carrega, vai até acabar o campo e ele inclusive caiu para fora das 4 linhas. É arremesso lateral para o time da Macaca. Começa com você, CH, as alterações do Fábio Moreno no time da Ponte, que perde o jogo 2-0. Ele tirou o Luizão, que estava com cartão amarelo e nervoso na partida depois da penalidade máxima. Eu acho que aí ele acerta. O problema é o Yuri, né? Como é que ele vai estar de cabeça? Porque ele foi sacado, repito, já falei isso, e foi substituído por um zagueiro do lado esquerdo. Tomara que ele tenha entendido e consiga jogar um futebol. Agora ele colocou aquele que você falou aí, Batista, apareceu o Bruno Michel, né? Então o Fabinho dá mostras que não sabe o que fazer, Batista, sinceramente. Apesar que o jogo está muito difícil de consertar, né? Você começa a partida no segundo tempo, depois de um bate-papo do vestiário, e já toma um gol bobo como a Ponte tomou num pênalti infantil do Luizão. Aí fica complicado também, né? Eu espero que a Ponte consiga jogar. Mas está muito difícil hoje, Batista. Bruno Michel domina, tenta levar na perna direita, tenta o passe, corta, tira Daniel Borges para a linha lateral. É arremesso, tem pressa, Yuri cobrou para Camilo no fundo do campo. Ele tentou girar, volta a bola no Yuri. Ele domina, vai para cima da marcação, prende, rolou bem para Camilo na frente, vem para Locatelli, para Camilo, vai para a área. Perdeu.
Dauan volta, recupera, domina, soltando o jogo pela direita, vem para Niltinho, Niltinho rola atrás, sobrando pela meia direita para Ryan, outra vez pela direita, vem para Niltinho, ele domina com a perna esquerda, centraliza a jogada, vai para a bola, Locatelli erra o passe, tira lá atrás, afasta o time do Mirassol. O Bruno Michel contra a Inter de Limeira entrou bem no jogo. Entrou muito bem no jogo, esperava-se até que para esse jogo ele tivesse a oportunidade de começar como titular, já que o time da Ponte vinha muito mal. Mas quem joga bem não ganha camisa titular. Então, para ganhar a camisa titular, tem que jogar mal. Parece aquelas empresas que tem um cara que não faz nada. O cara é o incompetente motivado, ele só tem ideia ruim, entendeu? E daqui a pouco todo mundo falou, louco, o cara foi promovido. Ele virou, agora ele tá no comando, ele virou gerente. Então é isso que está acontecendo na Ponte, os melhores não jogam. Não é que não jogam, eles não são escalados. Quando são escalados, eles jogam bem, mas não são escalados. Domina, vem pra bola, dominou Souza, levanta a bola de perna esquerda, o time do Mirassol erra o passe, tira lá atrás e Yuri. Ele domina no campo de defesa, manobra lá pelo setor esquerdo, chama a marcação não vai. Ele errada por dentro, vem pra Dauan. Dauan domina, soltando pra Locatelli dentro do círculo central, recua o jogo pela direita, vem pra Apodi. Apodi fica sem saber direito o que fazer com a bola, tá todo mundo marcado. Volta no Ryan para Juan Renato pela esquerda, para Yuri na lateral, ele solta o jogo na frente para Bruno Michel, se manda, vai embora, pé canhoto, cruzou na área, vem de cabeça, tira o zagueiro, Locatelli de cabeça, jogou em cima do próprio Renier, tira de novo o zagueiro, a bola sobra com o time do Mirassol, em Luiz Oyama, ele domina no campo de defesa, levanta a bola de perna esquerda no campo de ataque para Diego Gonçalves, matou no abdômen, jogou a bola na grama, vai para cima do Apodi, levou na perna direita, prendeu, fez o break, volta para Luiz Oyama, articula, rolou rasteirinho para Moraes, na frente pela esquerda para Pedro Gonçalves, para Diego Gonçalves, ele domina, vem por baixo, Niltinho, ajudando a defesa e tira, jogou para a linha lateral, é arremesso para o Mirassol bater pela esquerda. Mas o Mirassol mexe, tá indo embora 7, Fabrício com a 7 vai embora, 18, Lucas Silva com a 18, tá no jogo, é a primeira do Eduardo Batista. Lucas Silva está no jogo, camisa número 18, no lugar do Fabrício, número 7. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes, empresa especializada em gestão contábil. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contábilcb.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, majestoso, Mirassol 2, Ponte 0, Edu. Começa agora, hein? Ferroviária e Santo André só vai terminar amanhã. E Morumbi, segundo tempo, Libertadores de São Paulo 1, Rentistas do Uruguai 0. Um abraço lá para a família Apolinário de Olambra, o Valtinho do Café Pacaembu. Alô, Valtinho, Café Pacaembu aqui. muito obrigado, hein? E o Alexandre já dizia Otto Glória, sem ovos não dá para fazer omelete. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto, em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também no YouTube. Grande abraço, é a Niltinho do Café Pacaembu, é isso, Edu? Niltinho? Valtinho. Ah, Valtinho. Valtinho, isso. Alô, Valtinho. Valtinho, Café Pacaembu é nosso cliente, né? É patrocinador aqui do programa esportivo da Rádio Bandeirantes, Bandeirantes Esportiva. E o Valtinho tá curtindo o nosso som. Um grande abraço, muito obrigado. Batista. Oi, pois não, Gleiger. Você estava dizendo aí, né, que os jogadores que jogam bem ele deixa no banco e os ruins ele coloca. Mas olha, vale lembrar, tem muito leãozão de treino, né? Que às vezes o cara arrebenta no treino e chega na hora do jogo, porque tem muito jogador aí da Ponte aí agora
né, que tá 2-0, sumiram da partida. Não pegam mais na bola, né? A hora de chamar a responsabilidade, né, de tentar alguma coisa, de tentar reverter uma situação negativa, não. Tem muito jogador que tá se escondendo aí, ó. A gente não ouve mais falar o nome dos jogadores. Então, Batista, tem muito isso também, tá? É claro que o Fabinho tem a sua parcela de culpa, mas só que em questão de estratégia, eu acho que foi errada, as substituições erradas, mas os jogadores também têm parcela de culpa, sim. A partir do momento que tomou o segundo gol, a Ponte não acerta um passe na sua transição. E agora piorou, né? Porque ele colocou o Moisés para jogar de centroavante. O Moisés que precisa de espaço, que precisa de amplitude no campo, não, tá jogando entre os zagueiros lá. Matou o Moisés, né? Que era para mim o jogador que tentava alguma coisa nesse time da Ponte. Situação dura, difícil, e a Ponte que se cuide no jogo. Porque o Mirassol tá aí agora, baixou as linhas e tá armando aí para fazer o terceiro gol. Eu não assisto treino. Quando eu falo que quem tá jogando bem tem que entrar, é o produto final, é o jogo. É aqueles que estão entrando e estão mostrando serviço. Bruno Michel para Camilo, dominou na área, girou em cima da marcação, voltou Bruno Michel quando foi bater, foi desarmado, tragado pela defesa do Mirassol, vem no contragolpe, lançamento para Diego Gonçalves, dominou, cortou em cima de Rayan, ligou outra vez na perna esquerda, foi bater, bloqueado, Rayan tira a bola, voltou, dominou, ajeitou Cássio, Gabriel pé direito, bateu na trave, explodiu na trave, a bola voltou, Lucas Silva, perna direita, bateu, vai embora, pra fora pela linha de fundo, um bombardeio, uma paulada de perna direita, Cássio Gabriel explodiu no travessão e a bola voltou, Lucas Silva fuzilou, ela veio cruzada e foi embora com perigo pela linha de fundo. Por muito pouco, o Mirassol não faz o terceiro. Bola para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater. E mais uma vez do contra-ataque e a liberdade do Cássio Gabriel de dominar a bola, virar o corpo e mandar um chute perfeito que explodiu no travessão. Na sobra, o Lucas Silva chegou batendo, ela passou por cima da meta do Igor Vinhas e quase o Mirassol marca o terceiro gol no Moisés Lucarelli. Bem, tem um jogador do Mirassol, caiu, tá sentindo ali, não sei se é uma fisgada, mas parece que o Mirassol vai mudar, hein? A maca motorizada já foi chamada para retirar o jogador que neste momento está sendo retirado do gramado do estádio Moisés Lucarelli. O Pedro Lucas daqui a pouco vai mexer, o 19, Rafael Silva. Rafael Silva daqui a pouco vai entrar e o 15 também, Hernandes, ex-Ponte Preta. Já duas modificações da equipe do Mirassol. Bola levantada no campo de ataque para Apodi, a bola vai embora para a linha de fundo. A Ponte repete esse tipo de jogada, a Ponte só tem essa jogada. Alguém pega a bola lá atrás, uma hora é o meio, outra hora é o lateral. Às vezes é o Juan Renato e manda essa bola para o Apodi. Vai, Apodi, vai para correr. Aí vem o Apodi feito um louco, chega lá esbaforido e não chega na bola, porque o passe é muito mal executado. Então, como é que com uma única jogada o time pode atravessar o campeonato? Estamos com 27 minutos, a Ponte tem que fazer um gol urgentemente na partida para voltar para o jogo e ver aí num sprint final para ver se consegue empatar a partida, para conquistar um ponto, fazer um 11 logo para não ter problema com o rebaixamento na reta final da competição. Se bem que o São Caetano já foi, mas tem mais uma vaga, né? Então é bom não facilitar com esse negócio aí. E o Mirassol mexeu. Camisa número 9, o Pedro Lucas foi embora, o Rafael Silva com a 19 está no jogo e o Diego Gonçalves com a 11 também foi embora e o 15, Hernandes com a 15 e as Ponte Preta está no jogo. Hernandes está entrando, lateral esquerdo, ex-Ponte Preta estava no banco. Qual o número do Rafael Silva? 19. 19 para Rafael Silva.
e 15 para Hernandes. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Avenida Alberto Medaljão 303 Campinas. Próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Placar de 2-0, o time do Mirassol tá vencendo a partida. Niltinho domina, recua para Rayan, voltou no Niltinho, ele pisa na bola com a perna esquerda, tenta o passe para Locatelli, volta no Niltinho, bom passe, Niltinho dominou, descolou o lançamento na lateral, vem a Podi, cruzou na área, vem Moisés, bateu, é gol! Gol! Na marca de 29 minutos passados, segundo tempo. Bom passe de Niltinho, lançou pela direita, partiu, foi pra bola, dominou pela direita, Apodi fez o levantamento na área, veio com uma sem pulo, uma pancada de Moisés, jogou a bola no fundo do gol do Mirassol e ela fez um golaço do Moisés, chegou chapando de pé direito para estufar a rede do Majestoso. Moisés, 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 camisa 21. E faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, examada Ponte Preta, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso, Majestoso, Mirassol 2, Ponte Preta 1 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Jogada que começou com o Locatelli, que tabelou com o Niltinho levantou a cabeça e viu o Apodi entrando livre pelo lado direito. O Apodi fez o cruzamento perfeito, nos pés, com raiva, na veia do Moisés, que de primeira mandou a bola para o fundo da rede. Moisés marca o 4º gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Mirassol 2. E aí, CH, eu falava instantes atrás, a Ponte tinha que marcar um gol urgentemente para voltar para o jogo e marcou. Daqui a pouco o CH vai falar, aqui vem Locatelli, ele vai, protege, domina, solta o jogo para Yuri, volta no Locatelli, ele gira, sai da marcação, soltando para Bruno Michel, recolhe, domina, vai para cima, vai com tudo, perfura a defesa do Mirassol, tira, afasta lá atrás, tira Souza, lançamento no campo de ataque, a bola na velocidade, é falta no Rayan. E aí, CH, Ponte volta pro jogo em CH. Volta pro jogo numa situação inesperada, numa grande jogada individual ali do Niltinho com o Apodi, golaço. Moisés sempre resolvendo o problema da Ponte, né, Batista? Agora é uma partida de um pouco mais de 15 minutos. A Ponte tem que esquecer o que produziu ou o que não produziu até agora, ter tranquilidade e usar o lado do campo, que é o setor onde a Ponte vai melhor da partida, para tentar pelo menos um empate, Batista. 32 minutos passados, dá tempo, vai ter um 5 de acréscimo, dá tempo. Domina, vem pro jogo, trabalha pelo setor esquerdo, Yuri levantou na área, subiu, Apodi de cabeça. Subiu, apareceu bem como um centroavante centralizado. Subiu, enfiou a testa na bola. Ele tá pedindo ali um toque de braço.
Tá pedindo um toque de braço, pedindo um escanteio. O árbitro não marcou nenhuma coisa e nem outra, hein, Lupi? Não marcou porque o Apodi tentou o cabeceio, conseguiu, mas não pegou no Renier. Detalhe para o cruzamento do Bruno Michel pelo lado esquerdo. Tiro de meta para o goleiro Alex Muralha. Rocha Autopeças há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo em peças originais e de reposição. Você pode acessar o site rochaautopeças.com.br. Cássio Gabriel domina pela meia direita, na passagem lá pelo setor direito para Daniel Borges, se gira em cima do próprio eixo, recua. Vem Luiz Oyama para dominar, 34 minutos da etapa final, placar de 2-1. Mirassol fez 1-0, depois no comecinho da etapa final teve um pênalti, com a marcação inclusive do VAR. Através do VAR viu o toque de mão. A câmera, pelo menos para mim, não era conclusiva, mas o árbitro marcou o toque de mão do Luizão. E aí o Pedro Lucas fez o segundo gol. A Ponte fez, portanto, um gol com Moisés e volta para o jogo e vai agora no sprint final para tentar pelo menos empatar. Domina Igor Vinhas, recolhe no campo de defesa, vem pela esquerda, tenta a passagem com Juan Renato na lateral para Yuri. Ele bate de perna esquerda, levanta da esquerda para a direita, a bola centralizada, vai a bola pelo comando, tentou chegar, não conseguiu chegar. O Camilo, o árbitro marcou um toque, ele cometeu falta. Entrada na área, falta para a equipe do Mirassol bater. A falta no campo de defesa, o Renier deixou para o Alex Muralha, que não tem pressa, até porque o Mirassol vence 2-1. Gleger Zorzin, 35 em tese, dá tempo. A Ponte fez um gol, volta para o jogo, mas tem força técnica, tem qualidade para pelo menos empatar. Olha, Batista, qualidade a gente não sabe, né? Você vê que foi um lance ali de dois jogadores que são os únicos que se destacam nesse time da Ponte. Cruzamento do Apodi e o Moisés saiu ali da primeira linha, da linha de marcação e conseguiu fazer um belo gol. Agora, precisa botar um pouco mais de pressão, né? Não adianta a Ponte ficar, toca daqui, toca dali, bota pressão, vai para cima. Tenta na primeira linha, principalmente do Mirassol, para você criar algumas oportunidades. E o Camilo se movimentar um pouco mais, ele, Niltinho, para abrir o espaço. É isso que a Ponte está precisando. O que aconteceu no lance do gol? Niltinho saiu, abriu o espaço, o Apodi passou, recebeu, cruzou, gol da Ponte. É isso que precisa. Movimentação e botar pressão na primeira linha do Mirassol. Bola parada pela direita no campo de ataque, falta para Macaca bater. Lado direito, bem pertinho do banco de reservas do Fábio Moreno. A falta foi em cima do Niltinho, e o Niltinho e o Camilo são os candidatos para a cobrança. Niltinho já foi, Camilo na bola. Camilo vem para a bola, para a cobrança de falta, autorizado, pé direito, levantou na área, subiu Alex Muralha. O árbitro marcou falta nele, ele caiu todo esparramado, mas não soltou a bola, hein, Lupi? Não soltou a bola, mas pelo lance e pela queda dos dois jogadores, agora no replay dá para ver um pouco mais com calma. O Rayan acabou atropelando um jogador do Mirassol, mas quem pega o Alex Muralha é o Hernandes, o próprio companheiro de trabalho, mas o Rayan deixa um braço ali no goleiro da Ponte, falta marcada pelo Vinícius Furlan. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999471980. Cirúrgica Popular. Time da Macaca sofre no Campeonato Paulista. Única partida tranquila. Tranquila não, a Ponte se impôs, né, no jogo contra a equipe do Santos, marcou 3 gols. E realmente fez uma ótima partida. Aliás, naquele momento esperava-se que fosse um divisor de águas. A partir de ali, a Ponte ia aproveitar até a questão emocional por ter vencido um grande, o Santos. Mas em seguida, lamentavelmente, perdeu assim de maneira ridícula frente à equipe do Bragantino. E aí seguiu muito mal na competição. Ganhou do São Caetano na Bacia das Almas. Lá no finalzinho do jogo, com o gol do Moisés, sempre Moisés.
E aí veio para a Inter de Limeira, esperava-se uma grande vitória pela qualidade do time da Inter de Limeira. E novamente o time foi ridículo. E vem Dauan, domina, soltou para Niltinho, tentou dominar, a bola foi para a linha lateral, tirou Moraes. Detalhe no ar. E a péssima campanha da Ponte em casa, né? Quarto jogo, terceira derrota, só venceu o Santos. Perdeu para Santo André, Inter de Limeira e vai perdendo por Mirassol. Se manda, vai para a bola, partiu Yuri, levantamento, a bola cruzada na área, subiu o Souza lá atrás, tira, afasta Daniel Borges. Domina, volta, Danilo Bosa. Ele que marcou o primeiro gol do time do Mirassol de cabeça, tira, a bola sobra, reboteada com o Juan Renato. Domina, soltando o jogo na frente, vem para Camilo pela meia direita, acionando o Dauan. Rolou na lateral para Niltinho, Niltinho dominou, volta a bola, entregando para Camilo, Camilo para Niltinho, ele vem por dentro, tenta escapar da falta. Caçado em campo, Niltinho. É falta nele, falta para Macaca bater. A falta foi do camisa número 19, o Rafael Silva. Niltinho, por enquanto, é o personagem do segundo tempo, chamando a responsabilidade e sofreu a falta na intermediária do campo de ataque. Daqui a pouco, camisa 20, Rafinha no Mirassol, mas antes a falta será cobrada pelo Camilo. Por que o Fábio Moreno não colocou esse time do segundo tempo para jogar? Por que o Niltinho não começou jogando? Por que o Bruno Michel não começou a partida? Coisas que eu não consigo entender. Bola parada pela meia direita, 39 minutos. Camilo para a batida. É na intermediária. A Ponte ataca contra o gol da linha do trem. Camilo levantou na área. Em cima do zagueiro Souza. Tira lá atrás. A bola volta. Sobra pelo lado esquerdo. Vem recuo. A bola recuada para Igor Vinhas. Vai sair jogando lá atrás. Rocha Autopeças há 28 anos. Oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, majestoso, Ponte Preta perdendo, Mirassol 2, Ponte Preta 1. Pois é, no grupo da Ponte, que é o grupo B, a Ponte é terceira colocada, 10 pontos, congelando os 10 pontos, a Ferroviária vai empatando com o Santo André 0-0, Ferroviária é segunda colocada com 12, São Paulo lidera com 25 pontos. Lembrando que a Ponte volta a jogar no domingo, em 22h15, lá em Itu, Ituano e Macaca. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, o som da bola. Mexeu. Vai. 10, Cássio Gabriel no Mirassol foi embora. Cássio Gabriel 10 está fora. 20, Rafinha está no jogo. Cobrança de arremesso lateral, Yuri cobrando pelo lado esquerdo, solta o jogo, escapa Yuri, rolando para Locatelli, tentou enfiar no fundo na esquerda, chega bem, tira Daniel Borges, a bola volta, Juan Renato, na frente para Apodi, dominou para Moisés, a bola voltou, Apodi, desarmado. Uma confusão agora, eu toco não, você toca, toca eu, toca você, toca não, o zagueiro chegou e tirou. Arremesso lateral, cobra, tem pressa o time da Ponte, vem Locatelli, domina centralizando a jogada no corredor para Camilo, pé direito, levantou, o zagueiro tirou, a bola voltou, dominou, recolheu, vai para a bola, levou para a linha de fundo, Yuri, cruzamento na área, subiu a Apodi de cabeça, a bola tocou no zagueiro. Volta reboteada, Rafael Silva, vem pro contragolpe, perna direita, bateu no Juan Renato, a bola explodiu, voltou, sobrou com Souza, domina, abrindo pela direita no campo de ataque, Lucas Silva carrega lá pela ponta direita, prende, time da Ponte não marca, a bola volta, sobra pela direita, vem Luiz Oyama, rola para Daniel Borges, toca atrás, recua tudo para Danilo Bosa, ele volta para a muralha na entrada da grande área, domina com os pés, bate, ele perna direita, levanta no campo de ataque, bola comprida para ninguém do Mirassol, vem na proteção, a bola sai para a linha lateral, é cobrança de arremesso, o Dauan estava na bola e o árbitro parou, marcou a saída pelo lado direito do campo de defesa. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. É empresa especializada em gestão contábil. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contábilcb.com.br. Tem coisa que é legal, hein?
Tem coisa que é super legal. Vai estar tarde demais. E vai o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br e Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo as melhores peças para você. E vem Bruno Michel, dominou, rolou para Moisés, entrou na área, desarmado. Luiz Oyama de forma espetacular, tomou, tirou, afastou Moisés, já ia inclinando o corpo para a batida. rochaautopeças.com.br. Vem pra bola, domina, tenta a passagem, Locatelli enfiou uma boa bola para Apodi, lateral da grande área na esquerda, bateu cruzado, a bola desviou no corpo de Danilo Bosa. Vai embora pra fora pela linha de fundo em escanteio pra Macaca bater. Apodi saiu da lateral direita, já virou atacante, agora estava lá na ponta esquerda. Tentou o cruzamento, Danilo Bosa tirou. A Macaca tem escanteio, Camilo na bola. 44 minutos, é o momento do empate. Camilo autorizado, a Ponte vai povoando a área do Mirassol. Partiu Camilo, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça na trave. A bola voltou. Niltinho bateu na rede pelo lado de fora. Cruzamento na cobrança de escanteio. Chegou, fez o levantamento na área. Chegou de cabeça para tocar na bola. Meio de costa, o Ryan estava lá dentro da grande área. No rebote apareceu o Niltinho. Ele bateu, mas estava impedido. E ainda tocou para fora. Por muito pouco. A Ponte não empata o jogo. Antônio Lupi. Escanteio cobrado pelo Camilo na confusão dentro da pequena área. Saiu ali se lamentando o Dauan, mas quem tocou por último foi o Ryan, zagueiro. E depois o Niltinho teve a oportunidade, mas sem ângulo, chutou a bola para fora. Mais 7 minutos. Moisés domina, arranca, leva a bola na perna direita, tentou o lançamento, a bola tocou na defesa, ele pediu uma falta, o árbitro não marcou. E o time do Mirassol vem para o contra-golpe. 45. Rafael Silva. Ele domina recuando, soltando o jogo dentro do círculo central. Bola aberta pela esquerda. Hernandes se manda. Vai para a lateral da grande área. Faz o giro em cima da bola. Escapa. Procurou o passe. Conseguiu. Tocou a bola para Moraes. Volta no Rafinha. Ele domina. Recebe na perna direita. Vem recuando para Renier. Por dentro para Souza. Pela meia direita para Luiz Oyama. Ele prende, segura. Locatelli marca. Gira, o corpo escapa, vem Luiz Oyama, vem andando para trás, carrega de perna direita, recua para Danilo Bosa, ele rola ainda mais atrás, lá para dentro da grande área, para Alex Muralha, ele bate de perna direita, tira dali, levanta no campo de ataque, vem Juan Renato, de cabeça, afasta, o árbitro já está marcando uma falta lá atrás em cima do Juan Renato, é falta para a Macaca bater. 46, o tempo vai passando e a Ponte precisa empatar. Vem Locatelli, rolando pela esquerda para Yuri, para Bruno Michel, ele partiu, escapou da marcação, pé direito, levantou na área, direto, Muralha, subiu na entrada da pequena área, veio firme, Apodi via pelo comando, Muralha pegou e não soltou o Antônio Lupi. Cruzamento do Bruno Michel de perna esquerda, o Apodi estava por ali, o centroavante Apodi, só que o cruzamento foi nas mãos do Alex Muralha, que facilmente fez a defesa. 7 minutos, dá tempo da Ponte empatar, 7 minutos, vamos até 52, domina dentro do círculo central, vem na bola, recolhe Locatelli, faz o passe lateral para Yuri, para Bruno Michel, ele sai da lateral, se enfia, vem por dentro, pisa na bola, arruma, volta atrás, a bola pela meia esquerda, se manda Locatelli para fazer o passe lateralizando a bola pela direita, para Camilo, recolheu o pé direito, cruzou para Niltinho, deu rebote, a bola voltou, Moisés, para Apodi, Bruno Michel, pé canhoto, bateu, fecha René, a bola vai embora e a assistente já marcava, levantou o instrumento e apontou impedimento.
estava impedido o ataque da Macaca, era o Bruno Michel, né? O toque do Apodi era o Bruno Michel. No último a tocar na bola, estava em posição irregular. Acerta Amanda Pinto Matias, de apenas 34 anos, assistente de número 1. PCH 48, num sprint final aí, a Ponte vai conseguir empatar ou não? Tá difícil, Batista. Pode ser uma bola parada. Nos últimos 5 minutos a Ponte está dominando a partida, está fazendo a bola chegar na linha de fundo, tem profundidade o time, mas agora tem um nervosismo para atrapalhar e o Mirassol marca muito, né, Batista? Tomara que dê, mas está difícil. E para você, Gleger, a Ponte empata o jogo, tem condições de empatar? Olha, Batista, tá com um volume bom, né? O problema é que o Mirassol tem uma primeira linha muito forte, muito sólida, mas tô confiante, acho que ainda dá. Olha, o Eduardo Batista ainda tem mais uma substituição ou não? Se não me engano, ele já parou 3 vezes, Batista, mesmo mexendo 4 vezes. Ele já parou as 3 vezes que ele tem direito. Então já não... Ele tem mais uma para fazer, né? Ele fez 1, 2, 3, 4. Ele tem mais uma para fazer, mas não poderá fazê-la, porque ele já mexeu 3 vezes e é isso que manda a regra. O treinador só pode parar o jogo 3 vezes. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Sai para o jogo no campo de ataque. Yuri domina para o time da Macaca, acionando o Bruno Michel, sempre rente à risca lateral. Ele comete a falta, o árbitro para, marca a falta. O Bruno Michel queria a falta, mas ele marcou a falta do Bruno Michel no Luiz Oyama. Ô Lupe, no caso de uma derrota, tem ainda mais 3 minutos, né? Pouco menos. No caso de uma derrota hoje, o Fábio Moreno corre o risco de perder o emprego? Corre o risco. Acredito até que isso pode acontecer. A gente já está mexendo aqui nos bastidores para saber se existe alguma movimentação. É claro que o jogo está em andamento, mas o Fábio Moreno corre sim um sério risco de deixar o cargo de técnico da Ponte Preta caso o resultado se concretize a vitória do Mirassol. Mas o anúncio será hoje ainda? Você tem essa expectativa ou o anúncio da demissão será amanhã? Difícil, Batista. Difícil hoje? Difícil te dar essa data, né? Porque depende de tudo que vai acontecer. Se o Fabinho vai entregar o cargo, se vão se reunir para chegar num comum acordo, se a diretoria vai se reunir. Eu acredito que isso aí vai demorar tempo. A madrugada promete ser longa. Vai ser longa a madrugada. O Fábio Moreno, na entrevista coletiva, perguntado, ele disse que ele só sai se ele achar que ele não tem condições mais de dar alguma coisa na Ponte, para a Ponte. Foi isso que ele disse na entrevista. Então não sei se com mais uma derrota ele vai achar e vai entender que o seu ciclo terminou. Agora a diretoria pode a qualquer momento tomar essa decisão. A verdade é que o trabalho não encaixou, né? A campanha é vergonhosa no Campeonato Paulista, algo fora de qualquer tipo de propósito daquilo, da expectativa que tinha a Ponte, que era de classificação para a competição. Vai passando o tempo, 51, vamos até 52, faltando, portanto, meio minuto para terminar a partida. Vem Rayan, domina na entrada da grande área, solta a bola para Camilo, está lá atrás. Rolando, entregando de volta para Rayan, ele tenta o passe lá pelo setor esquerdo. Vem dominando Yuri, volta a bola para Juan Renato, meteu o pé canhoto, faz o lançamento pelo comando, tá na defesa do Mirassol. Voltou, tentou um passe de cabeça na frente, apita o árbitro. Termina o jogo, mais uma derrota em casa. O que é que tem o estádio Moisés Lucarelli? Qual é a energia que possui esse estádio tão negativo assim? Uma campanha extremamente horrorosa, ganhou somente do Santos numa partida excepcional. Termina o jogo, 2 para o Mirassol, 1 para a Ponte. Vem aí o jogo aberto aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes.
Libertadores, segundo gol do São Paulo, Reinaldo de pênalti, finalzinho, São Paulo 2, Rentistas Uruguai 0 e no Paulistão gol da Ferroviária, hein? Ferroviária 1, Santo André 0 para ajudar em Lupe. É verdade, complica ainda mais a situação da Ponte. Agora quem vai falar é o Pedro Lucas, camisa número 9, autor do segundo gol da equipe do Mirassol. Ele ainda está se posicionando, mas a situação é complicada. O técnico Fábio Moreno conversa ali com o Eduardo Batista. A fisionomia do Fábio Moreno é de pessimismo, de estar bem abalado, e a gente vai definir a gente vai aguardar o que a diretoria vai definir. E o Pedro Lucas, camisa 9, fala a respeito do jogo. 5, 6 cobranças, eu, Diego, Fabrício, né? Nós temos 3 cobradores, então a gente treina bastante, a gente teve 5 pênaltis ao decorrer do campeonato, né? Então é importante o treinamento, sim. Tá aí o Pedro Lucas, camisa número 9, vai falar mais um pouquinho a respeito desse resultado positivo. Uma vitória imensa, até pela disposição do time, pela entrega. A gente tem um estilo de jogo que a gente está conseguindo colocar em prática. Isso é prazeroso jogar na nossa equipe, que a gente joga com a bola, a gente treina muito isso, então é satisfatório jogar na equipe. E a gente saiu de Mirassol para 2 jogos muito difíceis, contra o Palmeiras e contra a Ponte Preta, a gente volta com 6 pontos. Então é prazeroso demais essa viagem para a gente com 6 pontos. É verdade, os 2 últimos resultados do Mirassol fora de casa, vitória contra o Palmeiras e agora mais uma vitória fora de casa contra a Ponte Preta. Apodi, lateral direito, lateral esquerdo, atacante, meia, zagueiro. O jogador que hoje fez praticamente todas as funções no campo fala da derrota. A cabeça, tá tendo ajuda aqui do assessor de imprensa. Tá, Apodi, falar aí dessa mais uma derrota, né? A Ponte, ela teve dificuldade ali até, né? Boa parte do jogo. Depois você foi jogar lá na frente como lateral, como atacante, o time conseguiu melhorar um pouquinho, né? O que dá para justificar, né? Dessa mais uma atuação um pouco abaixo da Ponte Preta? Eu acredito que o primeiro tempo foi um pouco abaixo. A gente entrou um pouco disperso, não conseguimos encaixar a marcação, a equipe teve dificuldade, né? Tomamos um gol ali mais uma vez. Um gol ainda a gente treina bastante e a gente sempre fala, é um gol de desatenção, né? E aí acaba complicando. O segundo ali, eu achei que particularmente não foi pênalti, mas o VAR tá aí. No segundo tempo a gente melhorou, encaixou mais, pressionou mais, fizemos o gol, né? Tivemos aí mais uma ou 2 oportunidades. A gente está pecando mais acho que um pouco mais na tranquilidade na hora da finalização, porque igual quando foi no jogo contra a Inter, a gente criou bastante e acabou não fazendo gol. É continuar trabalhando, a gente sabe que o torcedor está chateado, que a gente não consegue as vitórias. Ainda estamos na briga pela segunda posição da classificação. Esse é o nosso objetivo, é continuar trabalhando forte, firme, que os resultados vão vir. Esse é o Apodi, lateral direito da Ponte Preta. A Macaca perde mais uma em casa, retrospecto totalmente horrível da Ponte em casa em 2021. 4 jogos, 1 vitória e 3 derrotas. Venceu o Santos, mas perdeu para Santo André, Inter de Limeira e Mirassol. Edu. Olha, a Libertadores terminou em São Paulo 2, Rentistas Uruguai 0. Na Sul-Americana, Corinthians perdeu em casa, Corinthians 0, Peñarol do Uruguai 2. O Grêmio joga na Argentina com o Lanús. O Lanús empata agora o Lanús, hein? Lanús 1, Grêmio também 1, segundo tempo. E o Atlético Goianiense vai ganhando lá no Chile do Palestino. Palestino 0, Atlético Goianiense 1. Intervalo no Allianz Parque, Palmeiras 0, Inter de Limeira também 0. E 43 do primeiro tempo em Araraquara, Ferroviária 1, Santo André 0. Senhores, vamos comentar então? Vamos lá, o Mirassol faz 1-0 com o Danilo Bossa de cabeça aos 26 minutos do primeiro tempo. No gol da Feposa, após escanteio, o Paulo Sérgio cabeceia no travessão aos 40 minutos, seria o empate da Ponte. Segundo tempo, 4 minutos, o VAR chama a atenção da arbitragem, teria sido pênalti, Luizão disputou com a mão, com o Souza, o árbitro viu, reviu, marcou pênalti e o Pedro Lucas cobrou fazendo 2-0 no Mirassol. Depois tem uma bola no travessão da Ponte, Cássio Gabriel, bola colocada, Igor Vinhas tirou com o zóio, seria o terceiro do Mirassol, hein? No travessão da Ponte. E depois o gol do Moisés, aos 29, gol da Ponte, 2-1 Mirassol, isso há 29 minutos. E o Ryan, aos 44, uma cabeçada na trave, após escanteio cobrado pelo Camilo. Oi, CH, pois não, Ponte 1, Mirassol 2. Explicar uma derrota como essa é mais fácil do que explicar a derrota contra a Inter de Limeira.
Mirassol tem um bom time. A gente já sabia, todos nós que comentamos o jogo de hoje, na programação da Rádio Bandeirantes ontem, colocávamos o Mirassol como favorito para o jogo. A Ponte vive um inferno astral, uma confusão, uma falta de confiança muito grande. Mas você sempre vai para a partida com a esperança que o bate-papo, que o treinamento, que a capacidade que tem o seu treinador que faça a coisa ser diferente. E não foi, Edu. De novo, aquilo que a gente avisou, todos nós, aconteceu na prática. Um time desatento, um time sem perspectiva, um time de uma nota só, um time só joga de uma maneira, um time sem confiança e um time que tem vários jogadores comprometendo, tendo falhas em momentos da partida que comprometem o trabalho. Hoje começou pelo seu Igor Vinhas e terminou nas falhas mortais com o seu Luizão colocando infantilmente a mão na bola. Apesar de eu não ficar muito convicto com o pênalti, mas ele levantou o braço para pelo menos segurar o ombro do atacante lá do Mirassol. Não podia ter feito naquele momento. Aí você toma 2-0 no início do segundo tempo, tudo que você combinou no vestiário, a parte emocional leva para o ralo. Fica muito difícil. Essa opção do treinador de ter colocado o Juan Renato de lateral esquerdo, isso foi uma barbaridade que o seu Fabinho fez. Eu respeito o Fabinho, tudo, mas não dá. Essa solução não era a solução que ele deveria ter trazido para a partida. Não foi só isso. Com 30 minutos do primeiro tempo, você já via que o trabalho dos dois volantes não acontecia nada. Nada. Ele tinha que ali, onde nascem as jogadas, ou pretensamente nascem as jogadas, ele tinha que tomar uma providência. Mais uma partida, outro equívoco. Esse menino Pedrinho, ele está amedrontado. Ele não joga só isso, mas ele está amedrontado, com as pernas completamente trêmulas. Paulo Sérgio é outro jogador escalado de maneira equivocada. Então, se você pega os sucessivos erros e os erros do treinador nas escolhas de colocar em campo jogadores que deveriam estar no banco, o time não tem como produzir. Então, a Ponte é um time previsível. O Eduardo Batista marcou individualmente o Camilo com o Souza, não deixou ele jogar. Enquanto esteve como lateral direito, o Apodi foi marcado praticamente homem a homem pelo menino aberto pelo lado esquerdo. A saída de bola, o Mirassol, durante quase todo o tempo, marcou a saída de bola da Ponte. Então, tudo isso o treinador tem que prever. E não foi, pelo menos na execução da tentativa do trabalho, não foi isso que os jogadores efetivamente fizeram. Muito pelo contrário. Primeiro tempo, uma sequência gigantesca de erros de passe, além colaborado aí pela falha individual do goleiro, que tem um peso também na parte emocional do todo. Enfim, trocando de miúdos, a Ponte fez um gol no segundo tempo, mas terminou o jogo com o Dauan de lateral direito, com um volante do meio, o Locatelli, com o Apodi de centroavante e o Moisés jogando por dentro. Quer dizer, nem dá para você falar que aquilo foi uma melhora, porque aquilo foi uma grande confusão. Deu certo por jogada individual do Niltinho e do Apodi na cavada para sempre ele, né? Resolvendo o problema da Ponte, o Moisés fazer o único gol da Ponte no jogo. Agora, para mim, o trabalho do Fabinho é uma tremenda bagunça. E o comportamento individual dos jogadores, seja de nervosismo ou seja de falta de empenho, o treinador perdeu o grupo. Então a pergunta do Batista, eu vou responder para ele, não é? Sobre a queda do Fabinho. O Fabinho é um cara sério, eu tenho muito respeito por ele. Mas se eu sou Fabinho, eu peço para sair. Porque a situação ficou num nível tão difícil para ele que eu não sei se ele reverte mais. E se ele for de novo na entrevista coletiva pedir a paciência da torcida, ele vai ter problema. Então, até para evitar esse desgaste e o respeito que todo mundo tem por ele, ele devia pedir para sair. Agora, se isso não acontecer, do jeito que está a coisa, não é pela derrota só, pelo comportamento do time, pela falta de futebol,
pelos equívocos, a diretoria tem que tomar uma providência. A situação, Edu, ficou insustentável para o treinador Fabinho e o Mirassol mereceu a vitória hoje à noite no Moisés Lucarelli. Olha, na classificação geral é que vai apontar os dois que serão rebaixados. A Ponte é nona colocada com 10, depois Ituano tem 10, a Ponte ganha no saldo. A Inter de Limeira tem 10, vai empatando com o Palmeiras a Inter. Santos tem 9 e o Santos ameaçado, gente. Que é isso? Mas Santos, é difícil. 13º Botafogo com 7. Em 14º Santo André com 6. E cairiam hoje São Bento com 6 e o São Caetano com 3. Oi, Zorzinho, 2-1 venceu o Mirassol. Edu, você sabe que o Batista disse uma coisa, né? Agora, no meados aí do segundo tempo, o seguinte, por que não escalou esse time de começo? Né? E às vezes a gente tem que realmente concordar, né? Porque a Ponte, a partir do momento das substituições, a Ponte começa a crescer no jogo. Ah, mas o Mirassol já estava em processo de manutenção de resultado. Peraí. Você tá ganhando 2-0, jogando fora de casa. Né? Contra um time que tem bons jogadores e jogadores experientes. Você vai fazer manutenção de resultado? Não vai. E a gente percebia aí, até no semblante do Eduardo Batista, a preocupação. Né? Que a Ponte, a qualquer momento, poderia empatar o jogo. Conseguiu fazer 2-1, uma belíssima jogada. E um belíssimo gol do Moisés, e ainda teve aí algumas oportunidades. O problema é que em alguns momentos do jogo a estratégia tá ruim. A estratégia, porque isso às vezes ganha muito o jogo. Você viu que o Mirassol, qual foi a estratégia do Mirassol? Primeiro, ficar com a bola, e segundo, uma linha média alta em alguns momentos. Ele não dificilmente, a não ser agora no final do jogo, a gente viu o Mirassol com linha baixa. E isso é uma estratégia, né? Isso aí, a leitura que o Eduardo Batista teve, olha, esse time da Ponte gosta de sair jogando, vai vir com 3 zagueiros, vai dar um pouco mais de amplitude, vamos subir a linha aqui e a gente neutraliza a saída de bola. Por isso que no primeiro tempo a gente viu muita ligação direta, né? Porque, primeiro, as linhas do Mirassol avançadas, sem espaço, diga-se de passagem, que é um time muito organizado, é um time que tem as linhas... Um time muito agrupado, com as linhas muito perto, então dificulta demais, né? Então, dificultou a situação da Ponte. E aí, o que acontece? Você precisa, durante a semana, nos treinamentos, ou até mesmo no bate-papo do dia a dia e também na preleção do jogo, você definir, olha, se o Mirassol vier assim, nós vamos fazer isso, olha, se tiver essa mudança, se tiver um comando, a gente muda, né? Muda o jeito de jogar. Se a gente perceber que a marcação do Mirassol está neutralizando as nossas jogadas, nós vamos mudar para essa estratégia que nós vamos treinar aqui. Então, isso tudo tem que ser definido. E eu percebi uma coisa, né? Antes das substituições, a Ponte não muda o jeito de jogar. Não muda a estratégia de jogo. Então, aí fica muito fácil para o time que já, num primeiro tempo, conseguiu neutralizar. E olha, nós vimos o Apodi dizendo, né? Nós aceitamos demais a marcação, não fizemos um bom primeiro tempo, não conseguimos escapar da marcação forte, eles adiantaram as linhas. O Apodi mesmo teve essa leitura. Então, Edu, precisa ter uma estratégia diferente. Precisa arrumar dentro da partida. Quando você tem facilidade no jogo, você tem que ter uma estratégia para que continue essa facilidade, até porque o outro time vai querer acabar com isso, né? Então você precisa ter a movimentação, o posicionamento, né? E quando tá ruim, ainda mais. Porque, poxa vida, você toma 1-0 jogando em casa, peraí, temos que mudar. As coisas não estão acontecendo, né? Se você tá jogando bem, continua beleza. Não, mas a gente percebia que o Mirassol estava muito bem postado e muito bem definido pro estilo de jogo da Ponte. Então, se não tiver uma troca, se não houver uma troca de estratégia também, você não consegue. Não consegue, não adianta. O que o Fabinho fez? Ele mudou ali, ele colocou o Niltinho para jogar um pouco mais por dentro, para abrir o corredor para Apodi, colocou o Bruno Michel aberto, trouxe o Moisés por dentro para tentar um pouco mais de mobilidade e dar um desencaixe de marcação, e aí as coisas aconteceram. É por isso que o time da Ponte melhorou.
Porque houve uma mudança de estratégia, uma mudança no jeito de jogar, né? Ele tirou o Luizão, um dos zagueiros, né? Tentou colocar o Yuri para dar um pouco mais de influência lá pelo lado esquerdo. Então, quer dizer, mudou. Mas foi tarde demais, né? Aí o Mirassol já estava posicionado, organizado, teve ali alguns percalços ali, teve aquela bola parada do Ryan que pegou na trave. Ou seja, a Ponte tinha tudo para empatar o jogo. Porque na mudança da estratégia, ela pegou o Mirassol desprevenido. Mas isso tinha que ter acontecido já no intervalo, ou até mesmo a partir do momento que você toma o gol, aí você muda para que as coisas aconteçam. Então eu acho que foi tarde, foi muito tarde. Eu não sei se eu mexeria no comando técnico, eu acho que eu considero o Fabinho muito competente, eu acho que é um cara que merece uma sequência, merece um pouco mais de confiança aí por parte da diretoria. Eu não sei se vai resolver o problema. Você imagina, Edu, tem um cara, o Fabinho, que, poxa vida, conhece a Ponte como ninguém, conhece o elenco. E aí você vai, manda o cara embora, contrata um outro treinador, até as coisas começarem a encaixar, não vai ser tarde, não. Então é isso que eu penso. Não sei se eu demitiria o Fábio, não. Chamaria uma conversa, né? Algumas ideias diferentes, chamando os auxiliares também, para que possa ter aí um estilo novo de jogo, né? Não sei, mas eu não mexeria no comando técnico nesse momento. Acho que a Ponte não dá tempo de ter uma troca técnica agora. É jogos em cima de jogos e fica difícil. Então, vamos ver. Difícil, a situação é complicada, não é fácil. Apesar de estar aí com 10 pontos, aí já próxima de se livrar do rebaixamento, tem uma sequência pesada pela frente. Vamos ver o que vai acontecer, Edu. Mas hoje, na minha opinião, a mudança de estratégia foi tarde. Não deu tempo de reverter. Meus amigos, o negócio é o seguinte, domingo, Ponte e Guarani jogam 20 horas, 8 da noite no Brinco Guarani, Novo Horizontino. E domingo, 22h15, lá em Itu, Ituano e Ponte. Depois vem o derby, na próxima quarta-feira, dia 5 de maio, derby, 5 de maio, horário definido, 9 da noite. 21 horas, Majestoso, é o derby. E a última rodada, 9 de maio, horário ainda não definido, no Majestoso, Ponte e Palmeiras, em Limeira, Inter e Guarani. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, no AM 1270. Alô, Ribeirão Preto, no radinho AM 1270, muito obrigado. No AM 1170, Campinas e região, muito obrigado. Vem aí o nosso jogo aberto, vamos eleger o craque do jogo. Depois tem aí o gabarito do jogo, jogador por jogador, e a coletiva do Fabinho Moreno, hein? Aqui fechado, Ponte 1, Mirassol 2. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br.